ideias, onde representa a instituição, lidera projetos de cunho socioambiental, esteve à frente de grandes programas de mobilidade, saneamento, infraestrutura e plantas industriais, e vem coordenando projetos de consultoria para empreendimentos que têm financiamento com o Banco Mundial, com o BI, com o IDB Invest e o IFC, instituições que fazem parte do Banco Mundial. Ok, Luana? Obrigado pela presença. Você fica onde melhor? Aqui mesmo? Você? Tudo bem. Deixa eu chamar o João Bosco, gerente de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal Tubarão. O João é formado em engenharia mecânica, tem MBA em gestão e negócios, especializações em gestão ambiental e qualidade e produtividade. Mais de 20 anos de experiência no setor de produção de aço, exerceu diversas funções e projetos na ArcelorMittal. Obrigado, João, pela presença. Chamar o Justino Brunelli Júnior, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em Engenharia Sanitária e Ambiental pela COP-FRJ, com MBA em Gestão de Negócios pela Unilins. 22 anos de experiência no mercado privado de saneamento, tendo atuado em diversas partes do país, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio e Espírito Santo. Atualmente ocupa a posição de diretor-presidente das parcerias público-privadas que a AGEA Saneamento possui com a Cesana no Espírito Santo. Obrigado pela presença, Justino. Chamar o Edson Carlos, que é químico industrial pela Escola Superior de Química das Faculdades Oswaldo Cruz, pós-graduado em Comunicação Estratégica pela USP. Detém sólida experiência nas áreas social e ambiental. Por 11 anos foi o presidente do Instituto Trata Brasil, contribuindo para tornar a entidade uma referência nacional, tendo coordenado dezenas de estudos, pesquisas e ações voltadas à mobilização da sociedade pela expansão do saneamento. Obrigado pela presença, Edson. E vou chamar o Christian Sabino, founder e COO da startup Destile Já, com reconhecimento nacional em negócio de impacto junto ao ecossistema de inovação. Ele é administrador de empresas pela Unesc, pós-graduado em qualidade e produtividade pela FUCAP, auditor líder em sistemas de gestão integrada pela BSI, especialista em logística reversa, crédito de logística reversa, crédito de carbono, especialista em ESG e negócio de impacto e economia verde. Mais de 15 anos de experiência no mercado brasileiro de compliance ambiental. Obrigado, Christian, pela presença. Bom, o nosso painel, está aqui o título, a importância da implementação de ações de gestão, considerando as boas práticas de ESG do desenvolvimento das organizações. Todo mundo sabe, aqui presente, todo mundo interessado no tema, o ESG passou, a ideia de meio ambiente, social e governança passou um tema fundamental na gestão das empresas e desperta cada vez mais a atenção de todas as empresas no trato desses assuntos. Então, convidamos uma equipe variada, gente variada de várias áreas para compor esse painel. Esperamos que tenha um grande efeito, né? Começaríamos aqui pela Luana. Isso, Luana. Começaríamos pela Luana, que vai fazer a apresentação para vocês. Vamos lá ver como é que funciona esse auditório redondo aqui. Todo mundo falando em volta. Espero não ficar de costa para ninguém aqui, tá certo? Meu xará aqui. Vai lá. Tudo bem, Lena? Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, o CDMEC. Obrigada aí, pessoal da feira, pelo convite. Obrigada aos meus colegas. É sempre um desafio, né, Evandro? Estar presente com tantas pessoas, com tanto conhecimento e ser a primeira ainda a falar. Mas eu topei o desafio. Meu nome é Luana, como o Evandro me apresentou, a gente vem numa empresa de consultoria, já trabalhando com ESG há 21 anos, embora essa sigla tenha surgido agora um pouco mais recente. Mas, na verdade, a ESG não é uma novidade. Acho que meus colegas que já estão aí nesse meio estão bem familiarizados com isso. Porém, é uma origem de uma pauta mais ambiental, mas que migrou já para um novo modelo de negócio. E eu vou mostrar um pouco essa origem. A gente vem desde o mundo do pós-guerra, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tivemos publicações científicas, como a Primavera Silenciosa, que já traz um debate mais profundo entre o uso de produtos de agroquímicos, junto ao desgaste ambiental em relação também à questão do capital humano.
a gente traz aí publicações já voltadas para uma competência, né, moderna, um gerenciamento moderno das empresas, voltadas para a competitividade, mas também para não tinha ainda esse nome, né, do capitalismo de stakeholder, mas uma gestão voltada não só para o acionista, mas para os stakeholders. Começamos também com uma publicação muito importante, em 72, já falando dos limites do crescimento, ou seja, né, os recursos são escassos, isso foi muito importante. Já em 79, né, ainda não era o Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial, mas começou-se uma publicação sobre a competitividade global, falando que não só sobre produtividade em si, não era só a produtividade que impactava na competitividade, mas também precisava se olhar o ambiente externo. Muito comum, muito famoso, né, essa publicação que já traz aí o conceito mesmo do desenvolvimento sustentável, nosso destino comum. E a gente vem aí para o Triple Bottom Line, né, falando, né, do conceito de desenvolvimento econômico, também da gestão ambiental, mas também sobre a justiça social. E em 2004, de fato, surge o nome ESG, as 3 siglas, né? O Pacto Global, junto com o Banco Mundial, provocado na época pelo então secretário-geral da ONU, promove então um debate como, de fato, o mercado de capitais poderia impactar nas instituições enquanto não só geradoras de recurso, né? Sempre, né, focando nisso, mas também nos seus impactos sociais e ambientais de governança. E aí, em 2020, a gente já tem aí um impacto mais relevante, né, e já trazendo aí a BlackRock com a sua famosa carta, né, para os principais CEOs, já focando na diversidade do investimento, mas também com propósito. Tomei o susto, achei que era aqui. E aí a gente vem, então, para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Já como uma extensão dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, a ONU propõe e chama a sociedade, de uma forma geral, para alcançar esses objetivos até o ano de 2030. São 17 objetivos, 169 metas, mas chama a todos, né? Poder público, iniciativa privada e a sociedade como um todo. Já em 2020, o Fórum Econômico Mundial traz, de fato, o conceito do capitalismo de stakeholders, né? Onde ele diz que as empresas, as corporações, aquelas que vão ter uma longevidade maior, elas criam valor, não só para o seu acionista, mas para a sociedade de uma forma geral, em especial aquelas que têm os seus objetivos alinhados com o objetivo da sociedade, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E aí procura-se um resultado para o negócio, para a economia, para a sociedade e para o planeta. Então, você sai de um capitalismo que, né, tradicional de shareholders, né, de acionistas, para você focar, de fato, no capitalismo de stakeholders, que, segundo o Fórum Econômico Mundial, é o momento que a gente vive. Nunca deixando de lado que uma iniciativa privada ela tem, por princípio, gerar lucro, tá? Isso daí é uma questão que a gente tem que observar. Agora, olhando para o ESG, o que se espera como resultado, de fato, para as empresas enquanto ESG, né? Enquanto ações na prática? Então, você espera instituições mais competitivas, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Espera-se uma gestão de risco mais apurada, principalmente risco socioambiental, e reputação, tá? Então, dentro da competitividade, são índices que a McKinsey fez um estudo em 2019. O que se aponta? Primeiro, uma facilidade do crescimento em primeira linha. Então, você desenvolve novos produtos para novos mercados, tem acesso a novos clientes. Então, ESG forte e, na prática, ele também te reduz custo, elimina desperdício, traz soluções, né, de eficiência, minimiza a intervenção regulatória. A gente vive uma era, né, cada vez onde você vai ter uma intervenção de instituições regulatórias cada vez maior e aumenta a produtividade dos funcionários, retém bons talentos e você otimiza os investimentos e os gastos de capital. Então, esse estudo da McKinsey ele conclui que prestar atenção nas preocupações ESG, ela não compromete o retorno, é o oposto disso, tá? Através da competitividade. Já na gestão de risco, eu acho que esse é um dos itens principais, né? Você ter uma governança e você ter uma cultura de governança, ele traz, de fato, políticas, práticas, conduta ética da empresa. Além disso, você olha para o seu risco dentro de um ecossistema.
não é só o risco interno à empresa. Você consegue olhar para o mercado, olhar para o seu consumidor e você ter um bom gerenciamento do risco. Além disso, uma equipe diversa, multidisciplinar, dinâmica, você tem a inovação, né, Evandro? Você que é muito da área da inovação, você consegue inovar mais, você consegue prever mais. Resposta e credibilidade, não só com os stakeholders ou shareholders, mas também com o mercado financeiro. Além disso, você tem a atração e retenção de talento e uma estratégia de longo termo. São empresas que focam, de fato, na prosperidade. Além disso, se fala que a gente vive na era da informação. Não vivemos. Vivemos na era da reputação. Por quê? Hiperinformação é o que a gente mais tem. Conhecimento especializado, tem um especialista para tudo hoje. Capacidade de resposta é o mínimo que se espera. Aconteceu um evento, amanhã ele está na mídia. Amanhã não, em horas ele está na mídia e todos estão comentando. Além disso, você vive também a técnica da desinformação, né? E a superconectividade. Estamos aí hoje falando de 5G. Então, a reputação ela é um pilar central da inteligência coletiva. Aí, imerso a tudo isso, existe o risco reputacional. E, muitas vezes, a empresa ela é feita única e exclusivamente da sua própria reputação. Então, o ESG, ele traz uma imagem positiva, ele projeta uma imagem positiva, a credibilidade e a reputação. E dentro do mercado privado, segundo o Reputation Institute, a habilidade da empresa, a reputação dela é a habilidade dela de ganhar e manter a confiança dos stakeholders, para ele comprar, recomendar, investir, até trabalhar na sua empresa. E, mais do que isso, ele te oferece o benefício da dúvida, ainda que você erre, porque nós erramos. As empresas erram, nós erramos. Porém, no Brasil, as empresas são instituições de credibilidade, né? Esse estudo feito pelo Endowment Trust, ele traz que, comparando entre empresas, ONGs, governo e mídia, a empresa é a instituição mais acreditada. E, por outro lado, há uma expectativa muito grande dos stakeholders sobre as empresas, né? As pessoas compram os produtos das empresas que elas têm os mesmos valores, né? Compartilham dos mesmos valores e as mesmas crenças, assim como escolhem também trabalhar nas empresas que trazem esses valores e crenças e também investem. E você também tem aquilo que a gente chama, né, de ativismo de acionista. São aqueles que investem nas empresas quando acreditam nelas e trazem para o mesmo patamar a prática ESG junto com as análises operacionais e financeiras da empresa. Isso aí corresponde a 88% dos investimentos, tá? Porém, a pressão para assumir problemas da sociedade, ela pode ir além do que as empresas podem oferecer. Hoje, né, o estudo conclui que a gente vive uma instabilidade da sociedade, onde o governo e mídia alimentam entre si, né, na verdade, uma priorização e eles alimentam uma desinformação entre si, o que oscila muito, mas leva para a empresa e para as ONGs a necessidade de assumir problemas da sociedade, e que muitas vezes não é o papel deles, eles não têm essa capacidade, né? E isso é sempre um desafio para as empresas. Né? Aqui na feira a gente tem grandes empresas e eu tenho certeza que vários desafios são mostrados pela sociedade que muitas vezes, embora queira ajudar, a gente nem sempre consiga trazer essa resolutividade. Mas, enfim, qual é o futuro, então, do ESG? O ESG não nasceu agora, mas ele vai morrer? Acho que essa publicação ela ficou muito icônica, né? Foi uma publicação do The Economist, agora no mês de julho, dizendo para a gente literalmente abandonar tudo e focar literalmente no E, que seria a redução, né, de fato de carbono e dos gases do efeito estufa. A análise é correta, no termo da problemática, né? Visto que ele diz que são problemas, principalmente do social e de governança, que são variados, são complexos, eles têm muita interferência, ele fala até a palavra trade-off, né? Eles têm muito trade-off em si e são difíceis de você demonstrar na ponta, né, o resultado efetivo daquele recurso que foi aportado. Eu concordo, isso é um problema, mas não são problemas fáceis, não são respondidos de formas fáceis, mas eles não precisam ser abandonados. Então, a minha leitura pessoal é que a problemática está correta, não a solução.
E aí, a gente sabe que existem indicadores que podem refletir o resultado, mas são difíceis de ser mensurados. Além disso, você tem hoje metodologias que demonstram o nível de comprometimento das empresas, mas não é um padrão internacional. Então, aí você tem N instituições que trazem várias metodologias distintas entre si. São todas muito importantes, tá? Mas não há solução simples para problema complexo, né? E, diante disso, não existe uma solução padrão em termos ESG. Existem boas práticas. O que funciona para uma empresa pode não funcionar para outra. São problemas distintos. Então, a primeira coisa que as empresas precisam fazer é compreender a sua matriz de materialidade de acordo com a sua externalidade. Qual o impacto que eu causo? Aonde eu causo? E eu tenho que ter uma escuta muito ativa dos meus principais stakeholders. Para quê? O meu foco seja na contribuição para a sustentabilidade, inclusive a sustentabilidade do meu próprio negócio, mas também nos meus riscos e nas minhas oportunidades. E aí que entram ideias, né? Nós somos uma empresa hoje, dentro de um cenário nacional, que já atuamos em vários estados, já atendemos mais de 50 clientes, temos mais de 50 programas realizados, trabalhamos, né, fazendo e disseminando conhecimento sobre essas práticas com mais de 21 anos de experiência. Hoje, a nossa missão deixou de ser minimizar o impacto das empresas. Por quê? A gente quer ressignificar. Mais do que você diminuir, é você ressignificar, você trazer aquele impacto que um dia poderia ter sido negativo, para ele ser, de fato, um impacto positivo. Além disso, a gente ajuda nossas empresas numa jornada. ESG, gente, não é um ponto de chegada. Ele é um caminho a ser construído e reconstruído cotidianamente. E, institucionalmente, a gente vem, né, trabalhando em projetos e ações para promover cada vez mais esse debate. E, por fim, né, aonde que as empresas, de fato, enxergam uma oportunidade nas boas práticas ESG? Primeiro, as empresas, elas tendem a maximizar o seu valor enquanto empresa, enquanto instituição. Hoje, os riscos climáticos, eles são colocados como fator decisivo nas tomadas de decisões das empresas. Os órgãos reguladores, eles são cada dia mais criteriosos. E o nosso consumidor, ele está cada dia mais consciente. Nós estamos conscientes. Nós temos a oportunidade de buscar certificações, de ler rótulos, de conhecer sobre aquele produto e até rastrear, muitas vezes, a cadeia de valor daquele produto. Além disso, tem uma grande discussão, e essa discussão, com certeza, ela vai evoluir, sobre como a gente fundir os dados contábeis com os dados de sustentabilidade. Inclusive, recomendo, quem ainda não leu o último balanço da Natura, eles fazem exatamente uma tentativa de trazer todo esse balanço de sustentabilidade, incluindo os aspectos negativos, os impactos negativos. Além disso, nós hoje temos também investidores cada vez mais atentos aos indicadores que são apresentados. E o desafio brasileiro ele ainda é muito maior. 99% do nosso tecido empresarial ele é feito por pequenas, médias empresas. E essas empresas elas vão aderir cada vez mais a uma prática ESG, puxada por grandes corporações, por grandes líderes que vão trazer isso tudo para dentro da sua cadeia de valor. Então, precisamos falar sobre isso também. Pequenas e médias empresas precisam, sim, aderir. Portanto, é necessário a gente também trazer luz que o ESG, você não basta aparecer. E a gente tem uma frase muito importante que se chama walk the talk. Não basta aparecer, não basta falar. Tem que ser. ESG na prática, no cotidiano, não é uma ação de marketing. Então, hoje você tem grandes denúncias de greenwashing, bluewashing, pinkwashing. Então, assim, de fato, precisa acontecer. E eu deixo essa reflexão aqui, né? ESG não é binário, não é ser ou não ser, é uma jornada, certo? E, muitas vezes, o grande vencedor vai ser aquele que vai pautar no centro das suas decisões, de fato, as questões ambientais, sociais e de governança, tá? E deixo aqui, por fim, uma reflexão para todos os meus colegas, né, e quem está assistindo. O que te motiva a adotar essa prática? Eu tenho duas motivações. Uma tem 3, a outra tem 4 anos. É isso que eu espero, deixar um mundo melhor para elas. É isso, pessoal. Meu nome é Luana, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Opa. Você depois? Bom, em seguida vamos ouvir o Edson. Lá. Eu apresentei o Edson, foi presidente do Instituto Tota Brasil
uma EGEA. Desculpe. Falei fora do microfone, desculpe. Edson, fica à vontade. Alô? Só esperar colocar na tela. Bom, gente, boa tarde. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite. E muito bom falar depois da Luana. A Luana fez uma contextualização muito bacana, né? Eu acho que já ajudou bastante a gente a andar no conceito de ESG. E a minha tentativa aqui, depois da Luana, seria dizer um pouco mais como uma empresa de saneamento, no caso da EGEA, representada aqui por 3 concessões, 3 PPPs aqui, que o Justino está aqui comigo, preside, depois vai acompanhar a gente aqui nos debates. A gente vai poder mostrar um pouco mais, né? Então, sem mais delongas, eu vou falando ao longo do tempo aqui, vamos ver. Aqui. Bom, nós estamos no ramo de saneamento básico, né? Água potável, coleta e tratamento de esgoto. Aqui no Espírito Santo, são 3 PPPs de coleta e tratamento de esgoto. A água continua sendo da CESAM, né? A empresa estadual de saneamento aqui do Espírito Santo. Mas, falando de forma geral, por que nós estamos aqui falando de saneamento, né? Talvez seja mais atrasada das infraestruturas que a gente tem no país. A gente avançou muito, quase universalizamos a energia elétrica, a telecomunicação. Qualquer lugar do Brasil, nas áreas mais periféricas, na Amazônia, no semiárido, a gente tem celular, consegue se comunicar. E o saneamento básico, que deveria ser a primeira infraestrutura de qualquer cidade, a gente continua correndo atrás, em pleno século XXI, numa das 12 maiores economias desse planeta. Então, eu digo que o Brasil tem um pé no século XXII, a gente fabrica avião, fabrica vacina, desenvolve tecnologia e pisa no século XIX, quando a gente vê um esgoto que não foi coletado e não foi tratado. Então, às vezes, no mesmo bairro, a gente tem o século XXII e o século XIX convivendo ao mesmo tempo. Doenças como a Covid, que são de agora, convivendo com diarreias do século XVI, XVII. Coisas que países desenvolvidos exterminaram há 40, 50, 60 anos, a gente continua convivendo. Então, o saneamento, a gente ainda tem no Brasil, só para vocês terem uma ideia, 35 milhões de pessoas que não têm água potável. Isso equivale à população do Canadá inteiro. É como se a gente, de repente, tirasse a água da população do Canadá. Nós temos aí metade da população, 100 milhões de brasileiros, não tem coleta de esgoto ainda. Então, ao a gente falar de uma PPP aqui de esgoto, caso aqui da EGEA, aqui em caso de Vila Velha, Cariacica e Serra, é algo que muitos lugares do Brasil ainda sonham em ter. Então, o Espírito Santo foi um estado que teve um olhar muito anterior aos outros estados, promovendo PPPs de saneamento, que hoje só começam a ser disseminadas no Brasil. E o estado do Espírito Santo começou isso já há algum tempo atrás, justamente juntando a força do setor privado com a força da empresa pública para juntar investimentos. Então, a gente ainda tem aí um grande caminho a percorrer. Olhando aqui rapidamente, eu falo os números para vocês terem uma ideia da dificuldade. A gente avançou em 8 anos, 1 ponto percentual em água potável. Quer dizer, em 2012, a gente tinha 82,7% de população com água potável, e passamos para 83,7%, 1 ponto percentual em 8 anos. Quer dizer, nessa velocidade, a gente nem sabe quando universalizaria a água. O esgoto, a coleta de esgoto, a gente passou de 48 para 54, 6 pontos percentuais em 8 anos. Então, a gente já dizia, quando eu presidia o Trata Brasil, que a gente precisaria de 50 anos para universalizar o esgoto no Brasil. E continuar convivendo com as doenças, com o afastamento, com as crianças sendo internadas, com os pais não conseguindo trabalhar direito por não ter conseguido avançar nessa agenda, né? Aqui na coluna verde, do lado direito, o Brasil investiu nos últimos anos entre 13 e 16 bilhões de reais em água mais esgoto, quando a gente precisaria ter investido pelo menos 30 bilhões. Então, que no melhor ano, que foi 2019, a gente investiu menos da metade do que a gente deveria investir para conseguir avançar no saneamento em 20 anos.
Então, a gente estava Por isso que surgiu o novo marco legal do saneamento, né, que é a nova lei que rege hoje o saneamento. A gente tem um caminho muito longo. Existe uma grande ineficiência também no setor de saneamento, que hoje a gente perde 40% da água potável já produzida, que não consegue entregar, porque se perdeu pelo caminho. Ou vazou, ou foi furtada, ou teve algum gato, algum desvio, né? Isso significa, por ano, 12 milhões de reais que a gente não consegue reaproveitar no setor de saneamento, que se perdeu. Então, a gente fala que, antes da gente procurar um novo reservatório, antes da gente fazer uma ação de resiliência hídrica, a gente precisa combater a perda, que a maior quantidade de água hoje no Brasil está na perda. É o maior manancial que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma necessidade de avançar nas moradias que ainda não tem, mas tem uma necessidade de manter o que já tem, porque senão a gente começa a gastar recurso e não avança. Então, é mais uma carência aí do setor de saneamento, né? Nós falamos hoje de uma necessidade de 700 bilhões de reais para universalizar água e esgoto em 20 anos, que a nova lei de saneamento prevê 2033 como marco legal da universalização, em casos extraordinários, podendo chegar a 2040. Quer dizer, se a gente falar em 20 anos, nós estamos falando aí de 35 bilhões de reais por ano. Imagina o que é isso em tubo, produto químico, equipamento, projeto, plásticos, cimento, quantas cadeias produtivas o saneamento movimenta, trazendo emprego, renda, aço, caso aqui do Arcelor, né, que era parceira nossa do Trata Brasil também. Quer dizer, movimenta, não é à toa que os governos, desde o governo Temer, governo Bolsonaro, investiram muito pesadamente na nova lei do saneamento, porque já estava demonstrado lá em 2018 que não só traz um impacto brutal na qualidade de vida das pessoas, mas traz um impacto brutal na economia do país. O saneamento era visto e continua sendo visto como uma grande mola propulsora do novo momento econômico que o Brasil precisa viver por conta desses investimentos tão grandes, né? E a EGEA, a empresa que eu, muita honra, represento, né? Eu saí do Trata Brasil ano passado e entrei esse ano na EGEA. A EGEA hoje é a maior empresa privada de saneamento básico. 49% do mercado privado de saneamento hoje está na mão da EGEA. É um grupo nacional com recursos do Banco Soberano de Singapura e Itaúsa. Então, o controle continua sendo de duas famílias do interior de São Paulo, o Grupo Equipave, mas com uma grande injeção de recursos internacionais com o Banco Soberano de Singapura e com o Itaú, que entrou mais recentemente, né? Então, a gente tem hoje, opera 154 cidades, do Rio Grande do Sul até Manaus, Piauí, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, nós estamos presentes no bioma do Pantanal, na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pampa Gaúcho, no semiárido. Quer dizer, nós estamos em todos os ecossistemas do Brasil, que exige da gente uma responsabilidade e um conhecimento técnico muito grande. Uma coisa é a gente fazer projeto de resiliência hídrica no Pantanal ou na Amazônia, e outra coisa é fazer no semiárido ou numa bacia Santa Catarina, que você tem um único rio que abastece 3 cidades, produtor de arroz, indústria. Quer dizer, como é que você faz com aquela pouca água para dividir para todo mundo? Então, exige um conhecimento técnico, uma previsibilidade muito grande. Então, a gente investe muito em segurança hídrica para poder atender a todo esse público aí do Brasil inteiro, né? A gente acredita muito na parceria dos públicos com os privados. Isso é uma característica muito da EGEA. A gente nunca achou no eu ou ele, a gente sempre achou eu e ele. Então, a gente sempre trabalhou PPPs com a empresa de saneamento privado que mais apostou em PPP foi a EGEA. Então, a gente tem a PPP hoje no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, interior de São Paulo, sempre com parceria com a empresa pública, que a gente acredita nesse modelo do eu e ele, né? Uma coisa muito nossa. Aí, pegando um pouco emprestado a apresentação da Luana, a gente olha também os 17 objetivos, né, dos ODS, mas claro que a gente olha com muito mais olhar o ODS 6. Então, nós somos hoje coordenador, nós somos apoiador institucional do Pacto Global, coordenamos a plataforma Água do Pacto, eu sou conselheiro do Movimento Mais Água. Então, a EGEA está
tem posições de destaque dentro do Pacto Global, mas não basta, não é suficiente. A gente tem que estar nos outros ODS, nós temos um compromisso com equidade, a gente já tem um compromisso de atingir 27% de negros na liderança da companhia até 2030 e 45% de mulheres até 2030. Isso é compromisso público que a gente fez a gente já vinha com esse projeto, a respeito da Autom, a gente existe dentro da empresa desde 2016, então a gente não entrou, como a Luana disse bem, as empresas que pensarem em ODS hoje já estão atrasadas, isso já tem que estar no DNA há muito tempo, então no nosso caso já vinha, então quando a gente conseguiu um Sustainability Linked Bonds de 500 milhões de dólares recentemente, todo atrelado a metas ESG, isso veio porque a gente já tinha. Se a gente chegasse para o investidor e falar, vou começar agora, me dá o dinheiro, ele vai dizer, quando você tiver, você volta. Então, as empresas que não estão percorrendo esse caminho já estão fora do mundo, né? Então, para nosso caso, felizmente, isso sempre foi um DNA da EGEA. A gente aposta muito no setor de saneamento intrinsecamente ligado a isso, por todas as externalidades positivas. A gente acredita que o ESG vai empurrar as empresas para mais problemas da sociedade. A Luana disse muito bem, antes eu vim trabalhar a minha vida inteira em empresa privada, e era assim, minha obrigação é produzir e gerar emprego, o resto não é comigo. Problema de saneamento é problema da sociedade, problema de água é problema do prefeito. Hoje não, hoje se as grandes empresas não entrarem nas políticas públicas, elas estão fadadas a ficar pelo caminho, porque o governo sozinho não consegue dar conta. Então, hoje a gente precisa trabalhar par e passo com a política pública, atuar junto com o Comitê de Bacia Hidrográfica, trabalhar junto com os outros atores da sociedade, com todos os stakeholders, porque senão a gente não consegue ter um futuro comum. Aqui é um caso. Aqui essas fotos são de Manaus, as palafitas e becos de Manaus. Nós levamos água potável para essa população que há 60 anos esperava a água chegar. E você ouvir de uma mãe o que mudou a vida da família dela, quando ela passou a ter água potável 24 horas para tomar um banho, para fazer uma comida, para poder dar para o filho, e conseguir economizar aquele tempo que ela levava o marido para o posto de saúde, o idoso e a criança para ela mesma, para ela conseguir fazer o cabelo, conseguir fazer uma atividade física, conseguir fazer uma caminhada que ela nunca conseguiu fazer em 50 anos, graças a uma infraestrutura que deveria existir desde sempre, nos dá uma noção de muito orgulho, mas também uma responsabilidade de quanto que a gente precisa andar. Então, essa necessidade de atender os mais vulneráveis, se a gente não se conscientizar disso, a gente nunca vai ter uma cidade equilibrada, né? A gente, então, faz esse trabalho. Agora, começamos no Rio de Janeiro, contratamos 3.500 pessoas em favelas do Rio, quer dizer, dos 6 mil funcionários que a gente contratou no Rio de Janeiro, 3.500 são jovens e idosos, adultos de favela, que nós estamos treinando dentro da companhia, pessoas que nunca tiveram uma carteira assinada, hoje são funcionários, treinados, especializados. Quer dizer, é isso, né? Ter esse olhar mais de inclusão, tarifa social. Nós estamos chegando agora a 1 milhão de pessoas atendidas por tarifa social, pagam metade do valor de conta de água e esgoto, justamente para ter o benefício. E aqui outras imagens, né? A gente vai investir 3 bilhões de reais na Baía de Guanabara para cercar, fazer um grande coletor e o esgoto não cair mais na Baía de Guanabara, para que a gente tenha aquele ícone do turismo brasileiro recuperado em 5 anos. Conseguimos aí trazer de volta cavalos marinhos na Lagoa de Araruama, na região dos lagos, que há mais de 30 anos que esse animalzinho tinha sumido por conta da poluição da lagoa. Eles voltaram agora, fruto de 18 anos de atuação da Prolagos, uma empresa nossa que a gente se orgulha muito. 94% da nossa energia já vem de fontes limpas, ou eólica, ou solar, ou energia hidrelétrica, um esforço nosso muito grande, e continuamos investindo em usinas, tanto de usinas solares, quanto de parcerias com usinas eólicas, para a gente poder alcançar o maior número possível de economia aí com energia solar. Aqui eu comentei, né, 500 milhões de dólares
conseguido. Isso aí é o que a Luana disse, quer dizer, como é que a gente verifica aonde a gente vai chegar? Por uma empresa como a Egea, nós fizemos 80 reuniões com investidores do mundo inteiro. Todos eles acharam surpreendente uma empresa de saneamento colocar metas de diversidade, meta de negros na liderança, na captação de um bonde SLB. Eles disseram assim, olha, a gente já tinha visto muita coisa, mas compromisso com equidade racial e mulheres na liderança é a primeira vez que a gente vê uma empresa de saneamento com esse compromisso público, e foi muito bem visto. Então, isso é concreto, né? 500 milhões de dólares de captação. Desculpa, estou passando aqui para poder fechar. E o Instituto Aegea, que eu presido, é o núcleo socioambiental da Egea. A gente congrega as ações ambientais, parceria com grandes stakeholders, Museu do Amanhã, USP em São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, são todos parceiros nossos. E aqui algumas coisas que saíram recentemente sobre a atuação do nosso instituto. Muito obrigado, gente. Obrigado, Edson. Lembrando a vocês que depois, quando terminar as palestras aqui dos palestrantes aqui presentes, nós vamos abrir para debate. Quem quiser fazer perguntas, nós vamos levar o microfone, quem quiser participar, ok? Eu queria convidar o João Bosco, gerente de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal, para fazer seu pronunciamento. Obrigado, João. Evandro, para a gente da ArcelorMittal é um grande prazer estar aqui com vocês, com o Edson, com o Luana, com o Christian, né, com o Justino aqui, grandes colegas aí que interagem dentro desse tema de sustentabilidade. 15 anos de Mac Show, né, 15ª edição aí, muito bacana, depois de todo esse momento de pandemia aí que a gente vem passando, a gente poder retomar com esse importante evento aqui para o Estado do Espírito Santo, que tem um setor metal mecânico muito forte, né? Eu fico feliz de estar aqui. Ontem eu completei, Evandro, 23 anos de empresa, né, na ArcelorMittal, sempre atuando nessa área de sustentabilidade, responsabilidade social. Eu estava refletindo sobre esses 23 anos, se eu olhar para trás e perguntar se eu, lá no passado, 23 anos atrás, eu me via nessa posição e na mesma empresa, né, eu não tenho certeza. A certeza que eu tinha naquela época é que assim, eu continuaria enquanto os meus valores fossem aderentes aos valores da empresa e ao propósito da empresa. E continuaria se eu ainda estivesse feliz na empresa. Então, eu digo que assim, eu sou muito feliz onde eu trabalho, e na empresa que eu trabalho, e que o propósito da empresa está alinhado aos meus propósitos. Então, acho que isso daí tem muito a ver com o que a gente acredita, né, na vida, e quando a gente discute sustentabilidade, tem muito do que a Luana colocou aqui, e também do Edson, de autenticidade, de ser genuíno. Não é uma coisa que está somente para a empresa, está para a gente no indivíduo. No centro disso tudo está o ser humano. Né? O ser humano que é capaz de promover essas grandes mudanças. Né? Esse aqui? A gente, na ArcelorMittal, a gente olha a sustentabilidade um pouco mais ampliada, em 6 dimensões do que a gente chama, que é a política, a cultural, a ambiental, a social, a econômica e a espiritual. Eu tive a oportunidade de conhecer o John Angleton em 2004, 2005. O John Angleton é o criador, né, do Triple Bottom Line, da medição do resultado do triplo, das 3 dimensões da sustentabilidade. Né, ali naquela época, a Luana mostrou aqui, lá em 1994, né, com o livro lá, Cadimbais com garfo e faca. E eu perguntei para o John Angleton, John, se ele via uma possibilidade de evolução das 3 dimensões para esse modelo de 6 dimensões, que não é novo, Luana. Esse modelo é de 1950, do dinamarquês Ian Larson. Né? E a resposta do John foi muito pragmática. Ele falou assim, João, os executivos já têm dificuldade de enxergar em 3 dimensões, quanto mais em 6 dimensões. Né? E o que a gente vem vendo nesse momento do ESG, e aí eu acho que a minha geração teve uma oportunidade assim, muito positiva de viver essa evolução
do tema de sustentabilidade, sair desde a questão do desenvolvimento sustentável, lá da Eco 92, partindo, né, para a responsabilidade social corporativa e depois as 3 dimensões, né, e os índices de sustentabilidade, e agora a questão do ESG, é que, assim, isso evolui, entendeu, ao longo do tempo, e o que vem se vindo é uma solidificação dentro, separando aí o que é autêntico do que não é, a questão do greenwash, do bluewash, que a Luana citou aqui, mas o que eu vejo de evolução nisso daí é que o mercado e as pessoas, elas estão cansadas dessa falta de autenticidade, essa falta das coisas serem genuínas, e ter uma forma clara de se medir isso daí, e de se comunicar. Então, o ESG ele não se substitui à sustentabilidade, na nossa visão, tá? E o bacana de sustentabilidade, se discutir isso aí, é esse debate, que é muito rico. Então, na nossa visão, ele faz parte da sustentabilidade, como você comunica, como é que você mede, como é que você reporta e como você audita. Para a gente lá ver em 6 dimensões. Né? E quando a gente olha a dimensão política, a gente não está falando da política, né, política partidária, de eleição, mas em si na visão do interesse coletivo. Né? E tudo que a gente faz quando a gente se relaciona com esse foco na sociedade e no coletivo. Quando olha-se cultura, não só a questão, não estamos falando de investimento cultural, mas, como foi colocado aqui, né, pelo Edson aqui, uma empresa mais diversa, uma sociedade mais diversa, mais plural, mais respeitosa, né? Com isso todo mundo ganha, né? As organizações se potencializam, se gera mais inovação nisso. O ambiental, na nossa visão, vai muito mais além do que o que é tradicional de você ver a questão da água, né? E aí eu vou fazer um parênteses aqui, eu estava relendo uma foto que eu tirei no museu do John Kennedy, e tinha uma fala lá do Kofi Annan, isso foi há 3 anos atrás, lá nos Estados Unidos, e o John Kennedy falava assim, que quem contribui com um projeto em relação à água, ele contribui com a paz e com a ciência. E a pura verdade. Né? Então, assim, você vê que meio ambiente e pobreza são incompatíveis. Como é que você pode ter um meio ambiente equilibrado se você não tem saneamento? Então, o Edson foi fantástico aqui na fala. A mesma coisa em relação ao social, e aí é onde entra o ser humano como principal talento e ator aí de todas as estratégias. Né? As comunidades provêm aí mão de obra, né? Os empregados eles aumentam a competitividade, a sustentabilidade é as pessoas, o ser humano está no centro disso daí. E a base disso tudo, na nossa visão, e os investimentos e as ações estão muito voltados à educação. Né? As empresas precisam gerar renda, a Luana colocou aqui, né, que as empresas têm que ser lucrativas, mas não existe sustentabilidade em uma sociedade que é miserável. Né? Acho que todo mundo tem acho que é um consenso isso daí. E, por fim, na parte do espiritual, nós não estamos falando de religião, não é religiosidade, né? Mas em cima do que é nas crenças, dos valores, no que a gente acredita, no nosso propósito, na ética, e aí entra a questão da governança, da integridade. Né? Isso está dentro da espiritualidade. Né? Então, essa é a forma com que na ArcelorMittal a gente vive isso daí. Isso daqui não é um PowerPoint, isso daqui é o que está na nossa essência, o que a gente acredita e que está no nosso DNA. E para poder traduzir e mostrar como isso acontece na prática na ArcelorMittal, né, o nosso propósito, que foi revigorado agora recente, de falar aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Então, no centro estão as pessoas e estão o planeta nisso daí. Todo esse trabalho, sustentabilidade é um valor nosso, né, juntamente com segurança, liderança e qualidade, é o que estão dentro das nossas crenças, o que guia a gente no nosso dia a dia. Isso tem toda uma supervisão e um acompanhamento do conselho da empresa. Né? Dentro do tema de sustentabilidade, a gente trabalha, vamos dizer assim, 5 áreas que são muito fortes: saúde e segurança, mudança climática, muito bem colocada aqui, a questão ambiental, a garantia, né, dos nossos produtos para os nossos clientes e para a sociedade. Né? O aço está em todo lugar. Né? O aço está num carro, o aço está numa estrutura dessa, ele tem que ser seguro, ele tem que trazer bem-estar, né? Ele tem que trazer desenvolvimento, né? E a variável social. O que a Luana apresentou aqui, também o Edson, em relação aos ODS, né? A gente traduz na prática em 10 diretrizes, 10 premissas para o desenvolvimento sustentável, né? Que estão baseadas aqui, que está aqui na direita aqui,
da forma com que a gente entende, né, e como que a gente trata dentro da nossa estratégia, e daí se estabelece os planos de ação, né, ano a ano, e os KPIs, né, e como é que a gente atinge esses resultados associados aos ODS. E mais recentemente, aí, onde a gente pega como é que a gente traduz isso daí e reporta isso daí para o mercado e para a sociedade e dá essa garantia que a gente está atingindo o que a gente se propõe. No caso da indústria do aço, tem uma norma recente chamada Responsible Steel, né, que tem 12 princípios, eu vou comentar mais lá no final, e também no caso da mineração, o IRMA. Né, a ArcelorMittal Tubarão, aqui no Espírito Santo, foi a primeira empresa neste ano, não só aconteceu esse ano, mas é a primeira empresa nas Américas a ser certificada como produtora de aço dentro do Responsible Steel. Né? E agora ela está buscando também lá para a Vega, na nossa unidade em São Francisco do Sul, e também buscando para a mineração, que é, no caso da mineração responsável, a norma de ESG nesse sentido é o IRMA. Então, é a forma da gente reportar que tudo que a gente publicita, né, e do que a gente dá publicidade e do que a gente acredita, a gente está cumprindo, né, de certa, né, nesse sentido. Nós somos líderes nas Américas e na Europa na produção de aço. Éramos líderes mundiais, mas como todo mundo vê na economia, a economia chinesa, e cada vez mais que a China vai se formando seus conglomerados, né? É absurdo, se a gente olhar no mercado de aço, o que é o tamanho do mercado de aço chinês e de produção e do que é o Brasil. O que a gente produz aqui em um ano no Brasil, a China produz em 11 dias. Né? Então, a gente tem 190 mil empregados, estamos em 60 países, temos 1.300 pesquisadores, o único centro de pesquisa da ArcelorMittal no hemisfério norte está aqui no Espírito Santo, e ele interage com centros de pesquisa no mundo inteiro. Né? E o nosso aço, né, a gente vem buscando trazer inovação para cá, como, por exemplo, o Isubor, o processo do S-Motion, levando mais segurança, né, para os veículos, para o carro que a gente dirige no dia a dia. Quanto mais leve um carro, mais eficiente ele é do ponto de vista energeticamente. Agora, com toda essa pegada de eletrificação, a gente tem trabalhado muito em pesquisa e desenvolvimento para os aços que vão ser utilizados nos armazenamentos das baterias. Né? Então, assim, é impossível pensar assim, e o que a gente vem ressignificando em relação, quando a gente fala de aços inteligentes, né, para as pessoas e para o planeta, é que nós vamos fazer parte deste movimento de transformação da sociedade e de descarbonização. Nós vamos ajudar também a sociedade nesse sentido, né, tanto na parte das fontes alternativas de energia, na parte solar, na parte elétrica, né, numa construção mais sustentável, mais rápida, que gere menos desperdício, aonde entra o Stellingens nesse sentido. Né? E, então, basicamente, é o que a gente tem dentro da nossa visão e dentro da nossa estratégia. Aqui na nossa unidade de Tubarão, que é a maior produtora de aço das Américas, na ArcelorMittal, né, ela produz 7,5 milhões. A gente vem fazendo investimentos expressivos dentro da temática atmosférica, e aí eu destaco aqui o programa Evoluir. E é muito interessante a visão do programa, porque a gente assinou um termo de compromisso com o Ministério Público, com a sociedade, com os órgãos ambientais nesses investimentos, mas a gente internalizou o termo de compromisso como um programa, porque ele não tem fim. Projeto tem fim, início, meio e fim. Programa não. É um processo de melhoria contínua. Tanto é que quando a gente desenhou ali o termo de compromisso e as ações, eram 310 ações em setembro de 2018. A gente já está com 437 ações em desenvolvimento, com 66% delas concluídas. E com uma grande participação das empresas capixabas dentro desse processo aí. Mas no centro de tudo, novamente, o ser humano. Né? Então, dentro desse programa, a gente tem uma pegada também voltada à questão dos embaixadores ambientais e de valorização das ideias da base para que a gente garanta essa continuidade. Máquina e equipamento, elas são importantes, mas elas não fazem a diferença que a gente precisa da gestão ambiental. E aí, quando a gente fala de transparência, né, e de reporte, e de acesso, de democratização da informação, né, eu trago aqui o app Evoluir,
ele não é um aplicativo voltado, quando a gente lançou, voltado a marketing, né? E foi muito interessante, porque hoje tudo que tem do Evoluir, tudo se discute com o Ministério Público, com o IEMA, todas as reuniões, todas as informações estão dentro desse aplicativo, distribuídos de forma democrática, em inglês, em português, nesse sentido. É atualizado semanalmente, né, do que tem ali. E um exemplo prático disso daí é quando a gente foi buscar, para alguns investimentos, financiamento internacional lá fora, e as instituições pediram informações, a gente falou assim, acessa o aplicativo. Quando o cara acessou o aplicativo, ele falou assim, 90% das informações que eu preciso estão aqui, né? E são informações que são oficiais, e que compartilhadas com os órgãos públicos, né? Aí eu vou trazer um pouquinho aqui da questão de água, que a gente estava discutindo, né? Vou dar uma ênfase menor na questão da dessalinização, embora vocês estejam vendo aí, mas eu queria trazer a crise hídrica e o que a gente passou em 2015, e que a gente, naquele momento, poderia ter, né, ter tido um olhar de que, assim, olha, eu já sou uma das empresas mais eficientes na gestão hídrica do Brasil, porque a gente já tinha 96% de toda a água que a gente utilizava era do mar. E a gente já tinha um índice de recirculação de 97%. Então, assim, mas por que eu preciso fazer isso daqui? Por que eu preciso reduzir mais ainda? E por que eu preciso investir mais? Porque se eu não investir, eu vou morrer. Eu vou morrer e todo mundo vai morrer. A sociedade como um todo. Porque a empresa não pode ser um muro e um fim em si só. Os empregados que trabalham dentro da empresa moram aqui na Grande Vitória. Eu moro em Jacaraípe. Entendeu? Então, a gente precisa unir forças para a gente superar esses desafios como sociedade. E foi o que a gente fez na época. A gente saiu, junto com o governo do Estado, identificando uma série de alternativas. Aí o Edson comentou que perda de distribuição. Fizemos um estudo sobre perdas de distribuição aqui para o Estado. Investimos em poços de água subterrânea naquele momento. Já desenhávamos a questão da dessalinização lá no passado, desde 2014, pelo que vinha acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vocês devem lembrar da disputa de água no Paraíba do Sul, naquele momento. E a gente tomou a decisão de que, olha, nós temos que ajudar, né, garantir a segurança do negócio, a continuidade, implementando ações, e nós temos que garantir que a sociedade, que nós fazemos parte da sociedade, continue existindo, né? Então, nós reduzimos o nosso consumo de água naquele período em 35%, assumimos um compromisso público que, ao fim da crise hídrica, nós não íamos voltar ao padrão de consumo que a gente tinha antes. Então, vocês podem pegar os dados aí, eles são públicos, nós não voltamos. Nós mandamos uma carta, falou assim, ó, nosso compromisso agora, a gente consumia antes da crise, acho que era 2.870 metros cúbicos por hora. Quando terminou a crise, que a gente foi racionado também um dia, lembrando que a gente já tinha sido racionado 4 vezes antes da sociedade, nós fomos a primeira empresa a ser racionada pela CESAM, a gente estava ali ao final com 1.840 metros cúbicos por hora. E a gente falou assim, não, nós não vamos voltar. E nós vamos continuar investindo na dessalinização, nós vamos continuar investindo na PMI, né, que é inovadora, é a única empresa no Espírito Santo que continuou investindo no reuso de esgoto tratado e acreditando nesse potencial disso daí, Justino. E o fato é que em 2021 a gente inaugurou a planta de dessalinização, que é a maior planta de dessalinização do Brasil para água industrial, né, trazendo inovação, trazendo para uma capacidade aí, não só de geração de emprego, mas também, quando a gente olha para a academia, dela ser fonte de desenvolvimento, de pesquisa, né, e de aprendizado para a sociedade capixaba, né? E aqui, para poder fechar, dentro do que eu comentei aqui, lógico que a gente tem muito mais para poder falar dentro da questão do ESG, principalmente quando no nosso estado, e eu não vou descrever cada elemento aqui, desses 12 elementos do Responsible Steel, mas eu queria deixar uma mensagem em especial, no caso do nosso estado, em relação à questão do gênero e à questão das mulheres, né? Porque é algo que, assim, eu acredito, eu tenho uma filha de 15 anos, né, e tenho esposa, e essa violência que a gente tem no estado contra a mulher é algo que é inadmissível, Evandro.
E assim, não tem como você falar de sustentabilidade e falar de ESG e ver esses números que a gente vê todo dia nos jornais, né? E de um sentimento de posse que o homem tem sobre a mulher e de, às vezes, olhar para a mulher e ver que ela tem que ter o salário tem que ser menor, não consegue alcançar os cargos de liderança. Então, há um grande movimento já de muitos anos na ArcelorMittal em cima desse tema, né? E é um tema que a gente realmente acredita, a gente vive isso daí no dia a dia, a gente tem buscado, de forma genuína, empoderar mais as mulheres. Acho que essa transformação vai vir desde lá da base, né? Tem um projeto aqui que a gente está no espaço do SESI, que a gente vem apoiando, né? Que são os pocadores, uma equipe aí que participa de um projeto chamado F1 in Schools, que foi para uma final lá, agora em Silverstone, né? De uma competição mundial, de um projeto de STEM, e que a líder da equipe era uma mulher. E que dos 6 representantes, 3 eram mulheres. E se a gente quer aumentar o número de mulheres dentro da empresa, tem que ser genuíno, né? Tem que ser lá na base. E elas têm que querer trabalhar lá na ArcelorMittal e elas têm que acreditar que elas podem. Elas podem estar na posição do João, do Jorge, que está na liderança, do Adelino, que está coordenando, né, uma grande área do aço nesse sentido. Elas podem estar onde elas quiserem, entendeu? Então, acho que dentro desse debate a gente tem que ter um olhar especial para esses indicadores que a gente tem no Espírito Santo, como é que a gente trata as nossas mulheres, as mães, né, as filhas, nesse sentido, para poder mudar a realidade. E aí eu, assim, me permita discordar um pouquinho da Economist, não de você, entendeu? Mas não tem como só olhar para a mudança climática. Nós temos desafios assim, enormes no Brasil, as mudanças climáticas é uma delas, mas você não consegue resolver o problema das mudanças climáticas sem olhar para o ser humano. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, João. São muitos pontos convergentes aqui, né? Nós vamos ter oportunidade de discutir isso depois dos debates. Mas o CDMEC é o Centro de Desenvolvimento Capixaba da Metal Mecânica e nós temos como visão geral a parte de inovação, né? E dentro da inovação, hoje em dia, não se pode fugir, não se pode sair fora da discussão das startups, né? Então, trouxemos também uma startup que está trabalhando nessa área de sustentabilidade geral, a Destiny já do Christian Sabino e de outros sócios, que vai nos mostrar aqui como é que eles estão trabalhando e tentando ampliar o mercado, não só para o Espírito Santo, mas para fora. É isso, Christian? É isso mesmo. Obrigado, hein, pela oportunidade. Queria agradecer a todos os pares, né, e a todos os visitantes também. A gente vai falar aqui, enquanto o pessoal coloca, eu sou o Christian, né, represento a startup Destiny já. Ela é uma clean tech, né, que aplica tecnologia no setor de sustentabilidade para a gente levar acessibilidade a pequenas e médias empresas no Brasil. Então, eu trouxe aqui, na verdade, um desafio para todos nós, empresários, empreendedores, né? A gente vive nessa tremenda correria e aí a pergunta que a gente quer passar aqui é essa aqui, básica. Declare ao mundo, olha lá, o seu ESG com inovação. E por que a gente precisa isso? Né? Se a gente pegar o modelo PDCA, da melhoria contínua, a gente observa que nada é inato, fica parado ao longo do tempo, assim como nós. E a inovação traz essa possibilidade. E o ideal disso tudo é encontrar oportunidades. Toda vez que eu ouço um empresário, ele está colocando, olha, esse tal de ESG é um problema, é um desafio. Mas, às vezes, eles não pararam para analisar os benchmarks, como o do Edson, né, do João, aqui da nossa querida Luana, do Justino, e de vários outros, assim como de vocês que estão aqui. Então, a gente precisa desmistificar, tá, esse paradoxo do que é ESG. Apesar da sigla, como foi pontuada, já está intrínseco no nosso dia a dia. E eu não vou falar muito, porque eu falo muito, tá? Então, vamos passar aqui um pouquinho. É para cá, para lá? Ah, perdão. Bom, e aí, pessoal, eu vim também discordar um pouquinho aqui, tá, da galera, hein? Eu vim falar aqui que faltou um outro pilar. E esse pilar é tão curioso que na B3 ele já está como um índice de sustentabilidade.
porque muitos colocaram, e a pessoa humana, né, o ser humano, ele é a toada, ele é o foco central. E por isso a gente incluiu aqui, o governança de mercado. Como é que a gente está levando as nossas soluções para o mercado, que vão atingir as pessoas que estão ali nos contratando? Como é que a gente está auxiliando ou contribuindo para que elas gerem os indicadores de ESG? Então, a provocação é complementar, tá, aos 3 pilares anteriores, que muito bem foi posto, né, e consorciado aqui, mas também fazer esse desafio. Como levar isso para o mercado? E nós vamos falar na prática. Então, assim, a gente reuniu, né, algumas das melhores práticas, observações do que tem, e aqui a gente quer falar com vocês, como foi posto anteriormente, das possibilidades que o ESG garante aonde? Junto a investidores, com propósito também. Então, essa é a provocação. Se o nosso trabalho é derivar, repercutir as nossas ações, né, publicizar, como foi muito bem colocado pelo Bosco, pelo Edson, né, pela Luana, o que a gente faz e como a gente pode fazer. E o melhor, olhar que vai trazer economia para a gente. Porque sempre a gente tem aquela mística do quê? Vai mexer no meu bolso, vai mexer no escorpião, o que a gente faz? Estou fora. Então, a gente precisa entender esse pilar. Então, ao invés da mística, né, de um paradoxo aí, no que tange a, basicamente, né, cada vez mais gerar ônus para o empresário, vamos pensar em oportunidades. Vamos quebrar o paradoxo. E aí a gente vem falar aqui da governança. Por exemplo, se a gente tem uma governança com uma multiplicidade, uma pluralidade de pessoas, a gente consegue ter vários pontos de vista. A gestão, da mesma forma. Mas tudo tem que estar alinhado à missão. Qual que é a nossa missão? Como muito colocado aqui pelos palestrantes anteriores, qual que é a missão? A minha missão é só ir lá e vender? A minha missão é só ir lá e prestar o serviço? Ou é auxiliar o nosso cliente a trabalhar, como tem, né, no Protocolo Brasileiro de Emissão de Gases, o escopo 3, que é toda aquela rede que fornece ali para o mercado, fornece para a grande indústria. Então, focando também na governança, nas auditorias, adotar uma visão imparcial de fora. Será que o que eu estou fazendo é o melhor que existe? Por isso que nós estamos aqui nesse local, visualizando o que se tem de melhor, de boas práticas, inovações, tendências, para a gente, obviamente, né, absorver o que for factível. Valores. Isso tem que estar internalizado, porque nós estamos lidando, cada dia que passa, com pessoas. Às vezes a gente esquece que, ao passar um e-mail, ao disponibilizar uma tecnologia, quem é que vai usar no final? Se essa tecnologia for muito difícil, ela não vai ser aceita. Então, a tecnologia veio para quebrar todo esse arcabouço. Hoje, por exemplo, nós atendemos clientes no Tocantins, em Rondônia, no sul do Brasil, etc. e tal. E por que isso? Pela tecnologia. E o bacana é que as divisas vêm aqui para o nosso estado. E, inclusive, não sei se vocês são conhecedores, né, o governo tem uma missão de alavancar pelo menos 1.000 startups aqui no nosso estado até 2030. Então, a gente tem essa potencialidade para a gente trabalhar cada vez mais inovação e ganhos. E aqui uma pesquisa do portal Valor, né, do Globo, que ele vem falando justamente, confirmando o que os pares colocaram no que tange ao conhecimento ou não sobre a terminologia ESG. Que a gente sabe lá que o E, né, o ambiental, o S do social, o G da governança corporativa. Mas olha lá, pessoal, que a gente está abaixo de 50% em termos das lideranças de entendimento. E a gente precisa difundir isso nas nossas corporações. E não só no nível gerencial, mas principalmente no tático e no operacional. E, obviamente, com metodologias apropriadas. E aí, boas práticas. Mas, Christian, custa caro implementar ESG na minha casa, na minha empresa? Não. E isso que é o bacana. Então, a gente pode começar com boas práticas, incutindo isso tudo até no viés de educação, né, no viés de impacto positivo. Olha lá, a gente está falando aqui de boas práticas na temática corporativa. Compromisso com os interessados. Quais são os principais interessados de uma companhia além do mercado? Não são apenas os investidores, são também.
mas os nossos colaboradores. A comunidade da vizinhança, será que ela sabe que a sua empresa está instalada ali naquele bairro, naquela região? Qual é o projeto que existe ali que essa corporação pode apoiar para mostrar cada vez mais oportunidades, né, políticas do dia a dia? Tá? A questão da transparência. Não esperar simplesmente virar ou se tornar uma sociedade anônima para publicar ali os seus dados. Né? A gente costuma, às vezes, ver, na verdade, notícias, né? Seja greenwash, ou também notícias apenas negativas. Então, a gente tem que mudar esse jogo, mostrar o que de bom a empresa está fazendo também. Todas as corporações. Prestações de contas periódicas, auditoria independente, que a gente já mencionou, gestão à vista, né? A metodologia ISO, entre outras, né? Ela define muito bem isso, a gestão à vista. O que está acontecendo com a corporação? Isso não precisa ser apenas um dashboard informatizado, num quadro, para começar. Indicadores. Toda empresa que não tem indicadores, foi muito bem colocado pelo Edson, João Bosco, a Luana aqui, no que tange a mostrar o caminho que está sendo também trilhado e seguido. Porque senão parece que fica muito distante. Isso não é para mim. Não, é mostrar que você faz parte desse elo. E um elemento que, às vezes, a gente esquece da importância, mas é a ouvidoria, ou o nome que queiram dar. A gente precisa receber feedback. Porque se a gente não aprender com o cliente, com o consumidor, com os parceiros, nós vamos aprender com quem? Então, a gente precisa avançar nessa tônica. Boas práticas do social. Como é que eu posso começar isso aqui amanhã na minha empresa? Sem pensar em grandes custos. Boas práticas junto à cadeia de valor, com aquele termo, né, de conduta, a política de conduta, entre outros valores. E publicizar isso para que isso se torne um padrão, porque isso vai reverberar para as outras empresas também da cadeia. Projetos sociais. Christian, mas eu não sei fazer. Eu posso apoiar um projeto. Ok? E entendam, pessoal, tem até um elemento aqui, incentivar os colaboradores a participarem. Isso vai de encontro com a espiritualidade. Foi muito bem colocado aqui pelo João Bosco, no que tange ao quê? Se sentir bem. Às vezes a gente trabalha e depois a gente não está contente conosco mesmo. Então, trabalhar no voluntariado, entre outras atitudes, ações. Diversidade já foi colocado, inclusão foi, né? Investimento social. O que pode ser feito no dia a dia ali para gerar cada vez mais uma melhoria na qualidade de vida da comunidade que a gente está? Às vezes a gente tem um ponto viciado ali, ó, não para puxar só pelo resíduo, mas a gente tem uma situação que a gente possa, né, trabalhar e, obviamente, inverter essa ótica. Desenvolver pessoas. Antes que a gente observe uma falta de demanda, né, de oferta de profissionais, por que não incentivar a desenvolver, como foi posto aqui, ó, desenvolver novos especialistas, novas funções, né, incentiva o voluntariado, como a gente mencionou. No ambiental, aí a gente tem também uma infinidade. Por exemplo, falou-se aqui muito do tratamento da água, e é fundamental, do esgoto, mas por que não a gente pode colocar ou implementar um projeto ecoeficiente, que a gente vai economizar na água, não só no valor monetário, mas também no consumo. São projetos simples de se fazer. Um projeto de, né, captação de água. Um projeto, por exemplo, de arborização simples, para você mostrar ali e colocar um ambiente bem adequado para as pessoas. A questão da adoção, né, de gestão de resíduos sólidos. Olha, mas o caminhão de resíduos já passa. Mas se você separar o reciclável do não reciclável, você já está contribuindo com toda a cadeia, até o último ponto. Ou seja, melhorando os índices de reciclagem no Brasil, que estão em apenas 4%. Mas se eu não fizer isso na minha empresa ou na minha casa, a gente perde grande parte dessa matéria-prima. Créditos de logística reversa. A gente deve ter aqui alguns distribuidores, fabricantes, importadores. Se a gente coloca milhares de produtos todo dia no mercado, a gente tem que fazer a logística reversa desse material. Porque senão ele vai parar no mar, ele vai parar nos mananciais. Então, a gente pode trabalhar isso. Gases, né? A emissão de gases de efeito estufa. E aqui é muito importante, pessoal, sempre lembrar
né, da escola. Isso é muito importante. Toda atividade humana, ela está gerando gases. Na alimentação, na produção, né, no uso de energia elétrica, porque ela vem de algum lugar. E aí, quando você substitui por tecnologias limpas, quando você faz o inventário das suas emissões, o ar-condicionado, que hoje a gente não consegue viver quase sem, né, no período de calor, por exemplo, tudo ali está consumindo recursos. E se a gente cria mecanismos, políticas alternativas, isso só é possível com o engajamento, com a disseminação disso. A gente pode começar amanhã. E essa provocação aqui. E, obviamente, mais uma vez, ouvir sempre, porque senão a gente não consegue produzir mudanças clássicas. A questão também sobre... Opa, isso. Acho que voltou. Perdão. Aqui a gente falaria, peço desculpas, da visão mercadológica. Tá, pessoal? Então, por exemplo, para a gente ter bom rendimento no que tange a recursos de investimento na B3, a B3 estipulou esses 4 pilares. Então, por exemplo, no médio e longo prazo, essas premissas, esses pilares, eles geram maiores dividendos. Por quê? Porque eles já entenderam que esses investimentos são de impacto. E se a gente não começar, aqui com certeza tem muitos investidores, a trabalhar com essa possibilidade, nós estamos perdendo a chance não só de ter bons rendimentos, mas também gerar impacto positivo. E aí, trabalhando com todas essas premissas, os stakeholders, a transparência, a prestação de contas, o foco de resolver um problema do cliente. Mas, Cristian, eu já estou no mercado, todo mundo conhece o meu produto. Mas será que ele usa na integralidade das funções? E assim adiantar. E aí, falar um pouquinho de KPIs, como foi posto, o indicador ele tem que apontar para um lado, se está bom ou se está ruim. Então, está no nosso papel de controlar isso. E aqui um modelo do que a gente aplica lá na prática para mostrar que é fácil. Então, numa única plataforma, por exemplo, a gente consegue auxiliar os clientes, na Destine Já, com um pilar ambiental, social e de governança corporativa. Porque ele pode ter ali, inclusive uma recompensa ambiental de cashback no final do período, para mostrar que a gente pode auxiliar e democratizar esses pilares ESG na prática. Então, você tem a informação em tempo real, e eu convido vocês a conhecerem. E mais um ponto primordial. Auxilie o seu cliente a alcançar o ESG e se destaque. Então, se há demanda, se há desafio, a gente se prepara, faz o dever de casa e auxilia os clientes. Diferenciação da concorrência vai ser o resultado. Economia com projetos, né, ecoeficientes, melhoria na reputação, como foi muito bem posto pelos pares, pela Luana, agregação de valor. Se a gente apenas presta um serviço, mas se a gente não entrega um databook, se a gente não entrega uma gestão para o nosso cliente, vai ser mais um, pessoal. Boas relações com os stakeholders, boa relação com o colaborador, com a comunidade, entre outros, e gerar mais impacto positivo. Não precisamos necessariamente gastar muito para gerar impacto positivo. Temos apenas que começar. E aqui estão os nossos contatos, agradeço. Tá? A gente tem a enorme satisfação de falar que a gente é apoiado, investido pela marca ambiental, pela TASA Lubrificantes que estão aqui. Por quê? Porque acredito na geração de impacto positivo. Muito obrigado. Passo aqui a palavra para o Evandro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cristian. Bom, acho que nós fizemos aqui uma visão geral dos problemas associados à ESG. Realmente, pouco tempo para cada um, mas já deu para dar uma ideia geral. Quem quiser se manifestar, né, por favor, levante, que nós levamos o microfone lá. Enquanto isso, enquanto tem manifestação, eu vou começar com algumas questões. Vou aproveitar o Justino que está aqui, que não participou, está no debate, né? Trazer o Justino para o debate. Justino, me diga uma coisa, quer dizer, quando nós falamos aqui sobre diversidade, aspecto social, muita gente no início, há algum tempo, diz assim, não, mas se a pessoa branca tem mais mérito que uma negra, por que eu vou botar o negro e não vou botar o branco? Se tem um homem que tem mais mérito que uma mulher, por que eu vou botar a mulher e não o homem? Como é que você discute esse assunto hoje para explicar para a comunidade? Quer dizer,
que entende erroneamente esse problema. Como é que você explicaria isso? Boa tarde a todos. Para mim, assim, para nós na empresa, né, é um tema muito natural, né? Como o Edson colocou, na EGEA, isso já é tratado já há bastante tempo, né? E hoje, por exemplo, aqui nas unidades que a gente conduz aqui no Espírito Santo, ao lado do meu colega Valdir, que está aqui atrás, quem comanda a empresa são as mulheres, né? A gente, na nossa linha de gerência, dos 3 gerentes que a gente tem 2 mulheres, né, entre os 3 gerentes. Inclusive, eu acho que uma delas está aqui, né, Beatriz? Que está aí. O Juliano também, que está aqui representando, aqui, que é o gerente de engenharia. Então, assim, para nós, o tema de diversidade ele é tratado com muita naturalidade, né? Já é cultural da EGEA, né, essa pegada de inclusão, né, de oportunidades iguais para todo mundo. Até pouco tempo eu dividi aqui a direção da empresa com uma colega mulher, que era a Reginalva, né? Então, para nós na EGEA, isso é muito natural, né? A gente incentiva bastante. A Luana quer fazer um comentário aí, diga. Deixa eu dar uma contribuição. Eu encaro, Evandro, que, na verdade, existe um ciclo que, em algum momento, ele realmente precisa ser quebrado. E a gente, hoje, de fato, vive uma nova sociedade, né? Muitas oportunidades estão sendo dadas e elas precisam ser dadas e, muitas vezes, não é que não existe competências similares, mas precisam ter visões diferentes. E, mais do que isso, eu entendo que a gente precisa trazer e promover com que elas se candidatem. E, às vezes, é um ambiente, como você falou, nós estamos acostumados a isso, o ambiente é propício. Não é que são pessoas mais ou menos competentes, mas precisa ser criado, de fato, um ambiente para que essas mulheres, negros, pessoas, né, com gênero LGBTQIA+, mas você precisa ter um ambiente agradável para que as pessoas queiram participar, compartilhem dos seus valores, compartilhem das suas crenças. E, mais do que isso, a empresa tem que olhar o quanto o seu próprio processo seletivo pode estar sendo ou não excludente. Porque as empresas, às vezes, não querem capacitar. Elas querem que a pessoa chegue capacitada. E se você não está aberto para isso, às vezes você pode não estar aberto a essa diversidade. E você, muito da inovação, sabe que a diversidade é que vai trazer inovação. São olhares diferentes que, juntando todas essas pontas, vão nos dar um novo olhar, uma nova visão. Então, acho que essa é a minha contribuição. Diga. Eu queria pegar essa ponta que a Luana deixou aí. Lá, nesse programa a respeito da Auton, a gente conversa muito com as lideranças, traz pessoas de fora, especializadas nessa questão do racismo, porque aí a gente vai aprendendo que a forma de contratação normal das grandes empresas, quando a gente olha com cuidado, ela exclui muita gente já de cara. Então, foi até dado um exemplo lá. Eu vou contratar uma pessoa. Essa pessoa vai trabalhar aqui no Brasil, não vai ter contato com o mundo exterior, não vai precisar ler material em inglês, mas eu coloco lá inglês fluente. Quando você coloca lá inglês fluente, você, sem perceber, você escolheu uma quantidade enorme de pessoas que não tiveram essa oportunidade de estudar inglês porque vieram de uma classe mais baixa. O cara, às vezes, é especializado, mas não teve. Mas, naquela linha, você tirou milhares de pessoas que poderiam estar participando. Então, eles chamam a atenção da liderança para a gente tomar cuidado na hora de fazer uma seleção das pessoas, para que a gente coloque aquilo que realmente seja importante. Porque, na ânsia de ter a melhor pessoa, a gente pode estar excluindo um universo enorme que não teve oportunidade na vida para ter aquele curso que você colocou ali só para constar e achar bonito, e você tirou aquela possibilidade de você trazer um negro da periferia, uma mulher que teve criança cedo e não pôde estudar mais, mas que para aquela vaga ela poderia estar muito bem adequada se não tivesse aquela única linha que você colocou lá para dizer que é bonito. Então, eu acho que cabe uma reflexão muito mais profunda que eu mesmo não tinha me apercebido, e quando é legal você ouvir essas pessoas que sofreram na pele essa discriminação, aí eles dizem assim, não, lembra quando você coloca aquele negócio? Você me tirou ali da seleção. E para nós, não, a gente queria o melhor dos melhores do melhor. Então, eu acho que vale essa reflexão.
sua contribuição dentro desse olhar, você vai ter empresas que, pelo negócio da empresa e pelo ambiente onde ela atua, né, você vai ter uma diversidade maior. Por outro lado, você vai ter outros setores que, pela capacitação, pela formação do que você exige, se você olhar historicamente, as universidades e os institutos técnicos, eles não produzem esses tipos de profissionais com essa diversidade. Pelo que se foi colocado aqui, das condições que você for olhar sociais, entendeu? De realmente a pessoa ter um acesso a uma universidade, entendeu? Pela deficiência que ela tem, ela ter tido a oportunidade de todo o processo dela de educação, de ela ter frequentado e ter as oportunidades de frequentar uma educação de qualidade, ou ela ter sido excluída lá atrás, né, lá na base. Então, tem um grande trabalho, Evandro, que eu vejo que precisa ser feito na base. Né? Eu volto, por exemplo, nós da ArcelorMittal, nós somos uma empresa de engenheiros, de técnicos, entendeu? Então, quando você vai recrutar no mercado, né, você precisa ter engenheiras, você precisa ter técnicas para tocar aquela operação. Você tem que ter a competência, entendeu? Não é só a questão do mérito, precisa ter profissionais formados nesse sentido. Né? E aí, para poder ser orgânico, poder ser genuíno, você tem que ir lá desde a base, estimulando e dando condições para que essas meninas, né, os negros, né, as pessoas com deficiência, entendeu? E com suas mais variadas deficiências, elas possam realmente ter as oportunidades de chegar e competir de igual para igual. Porque, no final, as pessoas vão querer vencer na vida pelo seu mérito. Entendeu? Eu tenho certeza que a Luana não gostaria de ser promovida para uma posição que ela não se achasse competente somente porque, não, olha, precisamos botar mais mulheres na liderança. Né? E, assim, no dia a dia, tem muita coisa para mudar ainda. Tem muita coisa para mudar. Você vê, às vezes, assim, as mulheres sendo promovidas, elas são super competentes, e, às vezes, você ouve comentários assim, você só conseguiu esse cargo porque você é mulher. Você só conseguiu esse cargo porque você tem lá na vaga, lá, eu coloquei lá que tinha que ter 17% de negros lá no negócio. É por isso que você conseguiu. Então, assim, o preconceito está enraizado na nossa sociedade. Então, tem muita coisa para mudar. Eu tenho certeza disso. Eu me lembro que eu comentava alguma vez o seguinte: na maioria das empresas brasileiras, vocês podem negar se não for verdade, não no âmbito de vocês aqui. Mas se aparecer um processo seletivo com duas pessoas com a mesma competência, um negro e um branco, vai entrar o branco e não vai entrar o negro por puro racismo no Brasil. Eu tenho a sensação disso que acontece muito forte. Eu conversando com a pessoa do multinacional, por exemplo, de uma multinacional, ela me contava que, em determinado momento, um processo seletivo, a pessoa responsável pelo processo seletivo foi conversar com o CEO da empresa, dizendo o seguinte: olha, nós fizemos um processo seletivo e a primeira pessoa que passou foi um negro. O que eu faço? Como que faz? É um absurdo absoluto. Por que eu faço ainda numa situação dessa? Né? Então, isso existe no Brasil, realmente. Deixa eu fazer outra questão aqui, que as pessoas não estão se manifestando ainda, mas vamos lá. A Luana puxou a capa da revista The Economist, mostrando ali um corte, como... E algumas, pelo que eu entendi, de alguma forma que eu li a revista também, e o conceito era o seguinte: o problema ambiental é tão importante que vamos tocar o problema ambiental e deixa esse outro para depois, porque o problema ambiental é muito mais premente. É isso mesmo? Ou isso aí, você até questionou isso, o João também, isso aí é uma visão de um país desenvolvido, como dissesse assim, os outros aspectos estão mais ou menos resolvidos, esse aqui é mais problemático. Como é que vocês veem isso? É um problema dessa maneira ou uma visão de país desenvolvido, ou o erro crasso aí da Economist? Quem quer se manifestar? Posso, já que eu citei, eu vou comentar. O problema ambiental, ele é relevante, com certeza, mas ele também não vai ser solucionado sozinho. Então, eu acho, de fato, como eu disse, uma visão míope. Por mais que esse problema hoje ele está mais equacionado, mais latente em alguns países, né? Não é o nosso caso, acho que o Brasil ele tem outros problemas, principalmente sociais, muito mais complexos do que só ambiental.
não que não seja também, mas eu acho que a grande dificuldade de você medir os indicadores é o que leva as empresas, muitas vezes, a focarem só nisso. E esse foi o grande argumento. A visão está correta, pelo lado de que é complexo, mas o desafio é grande, ele não pode ser abandonado. Né? Então, assim, a gente vai ainda debater muito sobre essa transição energética, net zero e tudo mais. É importante, eu acho que hoje, no cenário do mundo, né, com a guerra que a gente vive hoje na Europa, a China, né, como essa grande potência que mas também ditando também as regras ambientais. Se a gente não tiver uma postura adequada de países, né, em desenvolvimento, aí, né, que capitaneam todo esse desenvolvimento, como a China, a Índia, por mais que outros países façam tanto, a gente não vai ver grandes resultados. Mas ainda é muito raso só falar do embora complexo, embora necessário. Principalmente na sociedade que a gente vive, todo o resto ele vai ser puxado pelos 3 fatores, não dá para dissociar. Essa é a minha visão. Para complementar aqui, né, que a Luana disse, eu concordo com ela, eu acho que os assuntos eles estão entrelaçados, né? Puxando a sardinha um pouco para o nosso lado aqui, né, Edson? Aqui na Serra, né, a gente está fazendo um trabalho de expansão, né, do serviço de esgoto há 7 anos, né? A Serra tem 465 anos, né? Então, em 7 anos, a gente dobrou o número de imóveis conectados à rede de esgoto. Logicamente que não é um trabalho só nosso, né? É um trabalho conjunto, né, com a CESAM e também com a própria população, porque de nada adianta a gente fazer a rede de esgoto se a população não se ligar, né? E aí entra o fator humano. Hoje a gente tem na Serra 25 mil imóveis que tem rede de esgoto disponível e que não se liga, né? Aí por que o cara não se liga? Porque hoje ele dá descarga e o problema vai embora, né? Para algum lugar. Então ele afasta o problema da casa dele. Então, à medida que ele tem que tomar uma ação, né, de conectar o imóvel dele na rede de esgoto, passa a ser uma dificuldade, né? E até a Luana tem experiência, né, nessa área, inclusive. Então, você não consegue atuar no meio ambiente se você não depender, né, de uma movimentação também do ser humano, né? A gente teve um estudo feito há pouco tempo, até com o apoio do Tata Brasil, que ele concluiu que na Serra, né, depois que a gente fez esse aumento, né, dos imóveis conectados à rede de esgoto, a gente reduziu 39% as doenças, os casos de internação, né, no ambiente público, né, de saúde, por conta do trabalho de esgoto. Então, assim, quantas crianças passaram a poder ir na aula, né, por não estar com diarreia, né? Quantas mulheres puderam comparecer ao trabalho porque não precisaram levar, né, seu filho no hospital, né? Eventualmente, quantas crianças, de repente, poderiam ter vindo a óbito, né, nesse período. Então, é um trabalho muito que nos deixa muito orgulhoso, né, de fazer, mas, ao mesmo tempo, você sempre depara no entrave do ser humano, né, como o João bem colocou, né? É preciso você comprovar para aquela pessoa que aquilo é bom, que vai valorizar o imóvel dela, né, que também tem estudos que apontam que o imóvel valoriza 20% depois que ele se adere, né, à rede de esgoto, e mesmo assim você tem uma dificuldade cultural gigantesca para ultrapassar, né? Coisa que no país de primeiro mundo nem se fala disso mais, né? Faz sentido. Opa. Eu acho que só dentro desse tema ainda, que a gente estava falando aqui do e das mudanças climáticas, nós vamos precisar de muita política pública, de política pública bem feita dentro desse tema, né, para poder sair desse nó, de gerar essa inovação que vai mudar, né, esse modelo hoje de padrão de consumo e da fonte de geração de energia que a gente tem. Né? A gente vê um processo de transição, e aí eu vou falar aqui do que a gente vem discutindo, por exemplo, com a Marcelo Armental, mas dentro da Findes, né? E para a gente ver essa realidade acontecendo e o quanto isso é difícil, e isso vem sendo discutido aqui, dentro do Fórum de Petróleo e de Gás, né? E é interessante ver como é que a Europa agora está tratando o tema gás com a guerra, e como o gás passou a ser relevante, né? E até então a visão dentro dessa questão de descarbonização, parecia que todo mundo ia conseguir solucionar o problema com veículos elétricos, né? Vão gerar tudo com solar num piscar de olhos, né? E agora como é que o gás passou a ser relevante. E o gás,
dentro dos combustíveis fósseis, ele é o mais limpo que tem. E o gás, no caso do nosso estado, ele é essencial para a transição para uma fonte de geração de energia, no caso, por exemplo, da produção de aço, que vem através do hidrogênio, entendeu? Que vem através da captura do carbono e armazenamento nos próprios postos de gás, né? Então, a gente precisa de política pública que realmente faça essa realidade acontecer. Acho que já deve ter, pelo menos eu ouço aqui, a gente discutindo a questão da indústria de petróleo e do gás, há uns 10 anos no Estado, que o grande potencial que o gás tem, que o Estado tem, do que a gente tem que se preparar, mas parece que isso não vira realidade. Nós não temos gás em quantidade e a preço competitivo para poder fazer essa transição. Se a gente tivesse gás em volume, assim, de uma forma, no nosso caso, estável ao longo do ano inteiro, entendeu? E a custo competitivo, nós temos um alto forno lá preparado para poder injetar gás natural. E falta o gás a preço competitivo. Então, quando é que a gente vai... Será que a gente vai perder esse momento de transição? Eu acho que o Estado precisa refletir essa questão e acho que o Fórum tem uma grande contribuição nesse sentido, né? Amanhã nós estamos nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo local, uma discussão sobre energia limpa de uma forma geral. Vai ser interessante isso. Eu vou passar primeiro lá para o... Tem o microfone já na mão, né? Diga. Boa tarde a todos, eu sou o Paulo, estou aqui como consultor para a Agenda ESG da Federação das Indústrias. Eu acho assim, a discussão, primeiro parabéns para todos aqui, que é uma discussão extremamente qualificada. Eu acho que todos os pontos de vista trazidos aqui, eles retratam uma realidade que é inevitável, né, para o ambiente de negócio. Mas, se por um lado isso é instigante, eu sempre, de uma certa forma, me entristeço, porque se a gente for olhar, a gente tem um conceito de uma ilha aqui, né? Nós estamos numa ilha de conhecimento extremamente concentrado, né? Grandes corporações, empresas e startups aí que já têm um conceito já um pouco mais à frente, com a inovação trazendo essa agenda junto. Mas isso eu acho o grande desafio nosso, né? Como é que a gente faz dessa ilha de prosperidade, de conhecimento dessa agenda, e o João bem colocou, também já estou há quase 25 anos trabalhando com essa agenda. Assim, isso não é novidade para a gente, né, João? Então, assim, essa agenda que lá atrás era da sustentabilidade, veio a responsabilidade social corporativa, enfim, todos esses conceitos já estão arraigados em grande parte das grandes corporações, mas sempre houve esse grande desafio de como descer isso, como cascatear isso, né? Se por um lado tem a questão climática, o João colocou aí, a Luana também, que é extremamente desafiador. Acho que antes disso a gente precisa aprender o que são esses conceitos e como trazer isso para a realidade da grande maior parte das empresas, especialmente pequenas, médias empresas que estão, de uma certa forma, nessa cadeia de fornecimento, mas, de fato, estão distantes, muito, há anos-luz de distância. Não sei se vocês viram o relatório que EL produziu no final do ano passado, né? Quer dizer, que mostrou uma realidade muito clara, junto com o pessoal da UFS, eles fizeram um diagnóstico, e eu acho que ele é replicável para qualquer realidade do Brasil, em qualquer lugar do Brasil, que mostrou que 60% dos empresários, e ali, majoritariamente, cerca de 90% eram pequenos e microempresários, pequenos, micro e médio empresários. 60% desconheciam esses conceitos do ODS, o que é ESG, o que é o E do ESG, o que é o G do ESG, quer dizer, totalmente fora da realidade deles. E essas empresas, uma boa parte delas, estão na cadeia de fornecimento de algumas das empresas que estão aqui também. Então, acho que a gente tem um desafio de ver que muitas empresas já têm feito esforços nessa direção de como fazer esses conceitos, que já estão consolidados na sua governança, nas suas estratégias, como fazer isso de fato, conectar com o que é a estratégia e fazer com que essa agenda caia de fato da maneira efetiva, possa capilarizar e permear a sociedade, né? Para mim, claramente, tem um desafio aqui que, infelizmente, a maior parte das discussões do ESG não estão fazendo, que é ESG só faz sentido se estiver conectado com o E ou com o F, do econômico ou do financeiro das empresas, né? Enquanto essa conversa não acontecer, e é importante a gente resgatar, né, que a agenda ESG ela surge lá em 2004, né, com aquele grupo de empresas de financeiras, grandes bancos dentro da ONU, sentando para discutir o que precisava ser incorporado, até sair lá na publicação do relatório Who Cares Wins, onde coloca alguns princípios em relação a isso. Então, já vão desde 2004 para cá trazendo isso. 2018, isso ganha mais tração, né, quando veio o Larry Fink, maior gestor de ativos, né, de investimentos do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares de ativos investidos, e coloca isso como uma pauta premente necessária. Essa é uma agenda do sistema financeiro, e para eles, ESG era acoplar algo que para eles, a agenda financeira estava estabelecida, eles precisavam trazer isso acoplado. Mas quando a gente vende o ESG desconectado dessa agenda financeira, de fato, é desafiador. E aí digo, especialmente para as grandes corporações, porque tem nas suas áreas de compra, de suprimentos, o desafio, né, de sempre contribuir para melhorar a margem financeira da empresa. Como é que você faz isso? Reduzindo custo. Como é que você reduz custo? Várias frentes. Uma delas é reduzir custo com o fornecedor. E como é que eu faço para poder reduzir o custo com o fornecedor sem trazer prejuízo para a implementação da sua gestão de maneira mais eficaz
incorporando nessa agenda. Então, assim, fiz um pouco dessa história assim, para poder uma provocação, assim, como dar esse passo agora, compatibilizando esse desafio, que é o desafio econômico, né, das corporações de garantir suas margens, suas margens financeiras, assegurar o seu retorno econômico, mas sem fazer com que isso seja uma estratégia inibidora do que os pequenos e médios empreendedores que estão na sua cadeia de fornecimento tenham isso como algo impeditivo, porque tem um custo para fazer, tem alguma conta para pagar, para implementar essa agenda, né? Por mais que seja simples, por mais que você possa simplificar, tem um custo. Como equilibrar isso? Como vocês veem essa discussão? Como trazer isso para as agendas de governança, especialmente do supply chain, né, da cadeia de fornecimento das empresas, de maneira equilibrada, né? Trazendo isso como uma responsabilidade também dos seus fornecedores, mas de maneira que isso não seja um impeditivo, porque tem a questão econômica que precisa ser equilibrada nessa conta, né? Eu vou complementar a sua pergunta no sentido seguinte. Esse movimento todo é um movimento que vem de uma pressão da sociedade, de uma maneira geral, bate no BlackRock lá, bate em todo mundo. E, naturalmente, as empresas, uma grande empresa, se ela tiver um problema com o fornecedor que fez um processo de racismo ou de trabalho escravo, ou sei lá o quê, aquilo vai refletir nela. Então, ela vai ter que passar a atropelar os pequenos, os fornecedores, de alguma forma. Como é que faz isso? Né? Como é que resolve esse problema? Eu concordo plenamente com o que você disse. Inclusive, acabei de voltar de um grande evento do BID, né, Luana? Nós estávamos lá. E num petit comitê lá com o BID, com a diretoria do BID, onde a EGEA foi convidada a estar. No final, assim, o diretor do BID disse assim, bom, recurso para investir nós temos. Com as grandes empresas a gente já fala. Quais são os desafios? Ele perguntou para a gente. E aí eu pedi a palavra e falei assim, nós temos que descer na cadeia produtiva. Nós temos que conseguir investimentos de baixo custo para as empresas médias e pequenas. E ainda usei o Brasil como referência. Falei assim, não adianta, claro que as grandes empresas terão os grandes contratos com seus maiores fornecedores, isso não tem como não ser, mas toda empresa tem uma cadeia grande de fornecimento, que começa com os grandes e vai aos pequenos, que estão totalmente alheios a essa conversa que a gente está tendo aqui. E aí o cara do BID falou, poxa, isso não estava no nosso radar. Então, acho que usar a nossa influência como grandes empresas, para que a gente devagarzinho vá cobrando compromissos da cadeia produtiva, mas ajudando essa cadeia produtiva a encontrar caminhos de financiamento específicos, programas específicos, BNDES, por exemplo, por que não ter programas específicos de apoio aos pilares ESG nas pequenas e médias empresas? Acho que se as grandes empresas não tocarem essa engrenagem, vai ficar mais difícil. A gente vê pelo o escopo 3 dos relatórios de emissão de gases. Como a gente está longe, quando a gente olha a cadeia produtiva em termos de emissão de gases, como a gente está longe. Então, essas coisas vão ter que ser empurradas pelas grandes empresas. Agora, voltando um pouco na outra questão, por que o corte no E, né? Para mim, claramente, o setor financeiro detectou que ele precisava, entre os grandes riscos do investimento, estavam as questões ambientais. Então, nós estamos falando de risco. Meio ambiente, hoje, é risco a quem fornece dinheiro. Então, a aderência não é pelo planeta, pela bacia hidrográfica, mas se você não fizer nada na questão ambiental, o meu dinheiro está em risco. Então, o olhar dele continua sendo o dinheiro que ele colocou na sua empresa, mas ele detectou que se você não estiver preparado para a mudança climática, eu posso não receber meu dinheiro. Se você não tiver uma preocupação com a água que você vai ter que captar, tratar e mandar para o cliente, meu dinheiro está em risco. Se você não tiver uma boa governança e ser, por exemplo, cooptado num processo de corrupção, o meu dinheiro está em risco. No final, é uma discussão de risco. Os 3 pilares estão incluídos num grande bolha chamado risco ao investimento. Antigamente era assim, eu olho o seu balanço, você vai conseguir me pagar. Beleza, estou o dinheiro aqui. Hoje em dia é assim, mas se tiver uma mudança climática,
seu balanço pode não ser o mesmo. Eu vejo lá em São Paulo, 2014, 2015, a gente teve um grande evento sobre a crise hídrica. E foi muito interessante, o presidente da Sabesp, na época, ele disse assim, olha, nós temos registros históricos de 80 anos de chuvas aqui na Grande São Paulo. Em 80 anos, nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Quer dizer, a previsibilidade acabou. Sumiu. Então, não adianta mais você dizer, não, tem 80 anos aqui, fica tranquilo, eu vou te pagar porque vai chover. E os agentes financeiros detectaram isso muito rapidamente. Quer dizer, ou você tem plano A, B, C, D para pagar o recurso dele, ou ele não te dá dinheiro. Então, acho que nós estamos falando aqui de grande risco. E dentre os riscos, a visão do primeiro mundo é o meio ambiente é mais importante porque governança a gente controla, social está mais ou menos equacionado, meio ambiente não está no meu controle, e nem da empresa. Então, a gente precisa atacar a questão ambiental. Minha visão. Ô, Evandro, complementando aqui, aqui no Espírito Santo aconteceu isso, né? Acho que o João vai complementar a minha fala, mas a gente tem um fato prático no nosso negócio aqui em Serra. Havia um consumo, né, de água que a gente utiliza para poder... Lógico que a gente quer do saneamento, a gente se esforça para que haja uma redução do consumo, né? Espera que isso aconteça. Só que o que aconteceu aqui no Espírito Santo foi uma redução brusca de consumo, forçada pela crise hídrica, e isso mudou totalmente o plano de negócio da empresa. Então, casa exatamente o que o Edson falou, é um exemplo prático. Houve uma crise, fez com que a população se reinventasse do ponto de vista de consumo de água, e a receita projetada ao longo dos 30 anos de contrato mudou totalmente. Então, a gente está tendo que se reinventar para poder manter o negócio vivo e em pé, para cumprir os objetivos de contrato, né? E ainda dar lucro para o investidor. Isso no nosso caso, de um contratinho pequenininho aqui da Serra. Imagina o efeito que isso deu lá para o João, né? Por outro lado, você fez uma intervenção interessante ainda há pouco. Para você resolver o problema ambiental no Brasil, você tem de cuidado social, senão a pessoa não tem educação para resolver o problema ambiental, né? Nesse sentido que você falou, né? E aí o pessoal lá fora, na economista lá fora, não percebe o risco político, social que você tem no Brasil. E o custo que você tem disso, né? O custo, você contrata gente sem competitividade, sem produtividade, porque não foi educado direito. Você corre o risco, você passa muito mais por segurança, porque você é assaltado, sei lá o quê. Você passa por muitos riscos sociais que eles talvez não tenham lá, né? Mas é verdade. Queria fazer uma complementação ao que o Edson está trazendo aqui, que é muito interessante. Foi bom que ele tocou nesse ponto, né, da questão do risco. E aí eu volto novamente na questão lá do ESG, é que realmente foi uma forma que o mercado encontrou para poder entender, medir, né, e compreender a questão de sustentabilidade. Você pegar o Dow Jones Sustainability Index, ele é muito mais rigoroso do que era da época, do que hoje os critérios que a gente discute de ESG. Só que os caras não conseguiam medir aquilo que ele ia entender. Então, criaram uma forma de simplificar isso daí. Entendeu? Por isso que eu não acho que ele é mais ou é uma evolução da sustentabilidade, mas uma forma do mercado realmente compreender isso daí. E aí, com a visão do mercado, por que lá na Europa olha realmente o E e não olha o S? Porque é o mercado que está olhando. Entendeu? A Europa resolveu os problemas sociais dela? Não. Olha a questão de imigrantes na Europa. É uma questão humanitária na Europa. Só que não impacta a empresa diretamente no primeiro momento. É uma questão do Estado, é do país que tem que resolver, e não eu como mercado. Então, olha, eu agora estou fora disso daqui, eu não vou me preocupar com isso daqui, não. Eu vou me preocupar com um risco aqui eminente, que é as mudanças climáticas. Entendeu? Por isso que a gente continua acreditando realmente na questão de sustentabilidade, vendo ela de uma forma mais abrangente, mas medindo e reportando o que precisa ser medido para o mercado, né? Nesse sentido. Vou só complementar, Paulo, a fala de todos, assim, né? Na verdade, eu vou até parafrasear a Sônia Consiglio, né? Que ela fala, primeiro, é pelo amor, pela dor ou pela inteligência. O amor é realmente a paixão, né? É o que nos move. A inteligência
vai ser quando você, de fato, pela dor vai ser, de fato, quando você tem instituições que te regulam e que você precisa atender. Mas, poxa, o micro e pequeno empresário no Brasil já sofre tanto, né? Então, mais dor? Não, mas pela inteligência. E é isso, é um mercado consciente. Nosso consumidor, ele é consciente. Mas aí eu vou trazer para a grande cadeia produtiva, né, para as grandes empresas. E vou concordar, mas discordar um pouco de que o topo da cadeia, ele não basta ter lá no seu compliance ou uma cláusula contratual de que não podemos. Vou dar 2 exemplos aqui. A indústria sucro-alcooleira no Brasil. Não podemos ter trabalho análogo à escravidão. Você foi lá olhar? Não basta. Não basta. O grande, ele tem que diligenciar a ponto de averiguar se aquilo está sendo cumprido. Então, é mais do que você requerer. É você fazer, é você buscar. E, enfim, e você tem outros exemplos no mundo, né? Você tem a denúncia na China, né, dos painéis para geração de energia fotovoltaica. Então, assim, são grandes cadeias produtivas, mas que você precisa ir no máximo que você conseguir nela. Então, assim, o grande, ele tem que olhar para o menor, mas também para o micro, que isso vai influenciar. Queria fazer um comentário sobre a questão da cadeia de valor, da cadeia que o Paulo trouxe aqui, e mostrar que, assim, no Espírito Santo, a gente já vem trabalhando já há muitos anos em cima, olhando as grandes empresas e olhando o que o Sistema Findes tem feito no Prodifor, né? E o Prodifor nasceu exatamente de você poder qualificar os pequenos e os médios para eles poderem prestar serviço para a grande empresa, e uma vez que qualificado para dentro do programa, ele tem capacidade de prestar com qualidade para todas. E ele começou com qualidade, depois ele evoluiu para a questão ambiental, evoluiu para a questão de segurança. Eu acho que o programa é muito bem estruturado e a gente tem condições de dar um salto dentro do programa nesse sentido. Mas, assim, nesse tema de sustentabilidade, você lida com dilemas o tempo todo. E aí o que o Paulo trouxe também do pilar financeiro é muito verdadeiro. E você debate isso a todo momento, tá? Quando você pega uma crise econômica, né, e que você tem que apertar ali os seus custos, reduzir, né, você fica com um dilema ali. E quantas vezes eu já discuti isso daí com o pessoal de suprimentos, entendeu? De que na hora que o negócio aperta, você vai querer contratar o menor preço. Mas, poxa, você fez aquele cara lá investir nisso. Isso é custo, tem custo para ele ter aquele resultado lá. E agora você vai contratar no menor preço? Entendeu? Então, assim, tem um grande espaço para a gente poder crescer dentro do Prodifor, dentro das práticas de sustentabilidade, e ajudar essas pequenas e médias empresas a mostrar que, se eles forem mais eficientes, eles vão ser mais competitivos e eles vão ajudar a gente a reduzir custo. E que, quando chega esse momento de vacas magras, aquela diferença que ele fez de redução de custo vai fazer diferença para a gente. E ele vai continuar lá fornecendo. Entendeu? Então, a gente tem um olhar dentro desse debate de ESG para trazer isso daí para dentro do Prodifor. Evandro, deixa eu só compartilhar também aqui um ponto com o Paulo. Você parafraseou muito bem. Eu acredito que a capilaridade, respondendo a sua pergunta, e aproximar a ilha um pouco mais. Porque é o que você falou. Se a ilha não for capaz de disseminar esses elementos, ela nunca vai, obviamente, reverberar, derivar boas ações. E aí o João Bosco colocou muito bem, pegar esses benchmarks de programas que já funcionam, né? Então tem que ser uma mão dupla mesmo para dar todo esse suporte. E eu discordo um pouco, assim, tudo tem custo, obviamente, mas a gente precisa enxergar. Existe hoje na literatura um livro muito exponencial, Organizações Infinitas. Então, por exemplo, se nós, enquanto organizações, apenas olharmos para o nosso core, né, produtivo, ok, é a prioridade, concordo sem sombra de dúvidas. Mas se a gente não olhar para o lado também, pode ser que a gente tenha um filão passando aqui do nosso ladinho e ninguém percebeu. E aí perpassa por todos esses pilares. Então, assim, a minha sugestão é essa, é criar esses mecanismos para a gente aproximar a ilha e não deixar a ilha na mão de poucos. Porque aí sim nós vamos estar fazendo um aspecto de compartilhamento. E está aí a tecnologia para ajudar, inovando sempre.
Só essa. Bom, nós estamos aqui com o horário já chegando ao final, 5h10, nós temos até 5h30. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rodada final aqui, só as complementações finais. Começa pela Luana. Obrigada. As considerações finais. Não, só primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Dizer mais uma vez, acho que a última frase, Christian, foi muito boa. É aproximar a ilha. Então, se nós somos uma ilha e um evento como esse promove esse debate, é aproximar a ilha. Então, eu acho que cada um tem o papel, né, aí é propósito. O João falou um pouco disso também. O nosso propósito também, no nosso meio, de impactar positivamente o social, a gestão das nossas empresas, mas poder trazer, ao longo da nossa carreira, né, trazer isso dentro dos nossos negócios. Então, acho que esse é um passo. Estamos aqui dando esse passo e agradecer a todos vocês. Obrigada. Justino. Agradecer também, né, pelo convite. Acho que foi uma oportunidade diferente, né? A gente participou da outra edição remotamente, né? E é muito bom estar aqui agora presencialmente com todos vocês. Eu acho que, complementando, né, eu e a Edson, a gente debateu muito essa semana a questão da gente divulgar o que é feito, né? Então, a gente faz muitas vezes, às vezes, projetos e iniciativas bacanas dentro da empresa e a gente acaba não divulgando, às vezes, nem dentro de casa, né? Ainda mais para fora, né? Então, essa questão que o João colocou do benchmark, né, da gente falar mais, ouvir mais o que está sendo feito, né, e praticar mais o que está dando certo, é fundamental, né? Que a gente fica perdendo tempo, energia danada, inovação, lógico, é muito importante, sem dúvida, mas a gente dá um esforço danado para inventar a roda, ela já está inventada, rodando há muito tempo em outra empresa, né? Então, acho que o uso da informação, a divulgação, né, cada vez maior, eu acho que faz grande diferença. Bom, também quero agradecer, sempre uma honra estar aqui no Espírito Santo, lugar que eu gosto muito. Agora, com o chapéu do Instituto AEGEA, me dá muita honra. É uma empresa onde a gente aprende muito, porque ela está espalhada no território, então a gente vive as realidades mais diferentes. Então, hoje eu estou aqui no Rio Grande do Sul, uma semana que vem estou no Piauí, vendo uma realidade totalmente diferente, sociedade diferente, cultura diferente. Mas eu acho que o nosso papel, aí pegando um pouco do que o João falou, acho que dentro das grandes corporações a gente tem que promover essa luta interna, né, João? Porque é isso, a gente é confrontado o tempo inteiro com prioridades dentro das grandes empresas. E às vezes a prioridade muda em função do cenário econômico, do mercado e tal, mas a gente tem que ser diligente e não deixar essas coisas escaparem do controle. É isso mesmo, se a gente quer que a cadeia produtiva inteira trabalhe nisso, nós temos que ser vigilantes para que no momento de crise o que vai ser cortado é justamente o recurso que ia para aquele programa que atende um grupo de empresas menores e tal. Então, eu acho que a Luana disse uma coisa bem, ESG não é só para fora, eu acho que é muito mais para dentro da companhia do que para fora. Então, a gente tem que ser vigilante para fora, olhar o ser humano como a gente precisa olhar, mas principalmente gastar energia para dentro para convencer a companhia de que isso não pode ser temporário, tem que ser permanente, e dentro das prioridades estão os mais vulneráveis. Obrigado. Eu cometi indelicadeza, tinha uma pessoa para fazer uma pergunta ali que não fez. Então, antes de passar para o João, vamos fazer. Diga lá. Não, na verdade é para parabenizar, achei que foi excelente, acho que vocês enfrentaram com muita coragem, né, e verticalização, temas muito delicados. E uma questão, né, que eu participo, enfim, até de uma especialização em desenvolvimento sustentável, uma questão que é sempre colocada o ISG, né, a sustentabilidade, ela é muito transversal, ela afeta diversas áreas. Como que a gente consegue, do ponto de vista desse mercado novo que está surgindo, buscar um olhar que não seja superficial, né? Como vocês colocaram aqui, tem vários fatores, né? Esses 4 pilares principais, mas se é possível para um profissional que, independente da área de atuação, né? Então, por exemplo, eu atuo na área jurídica, mas eu faço avaliação de aspectos ESG, né? Como que a gente pode, independente da área de atuação, quais que são as características principais que todo profissional ele deve se desenvolver para que ele realmente possa estar engajado nessa pauta que a gente sabe, né, como o João colocou aí, há muitos desafios ainda pela frente. Então,
queria fazer essa pergunta. Bom, eu vou pedir para o João e o Christian responderem essa pergunta nas suas considerações finais. Então, nós temos finalmente... Eu acho que tem muito a ver, eu ia fazer essa consideração, tá? Dentro da autenticidade, né? Dentro da linha de você ser genuíno, de você viver em relação aos seus valores, né? Então, assim, tudo que a gente trabalha, do que a gente vive, e a mudança que a gente quer ver na sociedade, eu acho que tem que partir da gente. Nós somos a sociedade. Então, se a gente quer uma sociedade mais justa, a gente tem que tratar as pessoas com mais respeito, com mais transparência. Se a gente quer realmente uma sociedade que seja que isenta, que abomine realmente a corrupção, a gente tem que realmente dar o exemplo. E a corrupção não está só na questão do dinheiro, não. Eu acabei de voltar agora de Interlagos, a gente está apoiando a Stock Car, e tinha um momento lá que você faz a visitação dos boxes. E na visitação dos boxes você vai visitar lá os pilotos, pegar autógrafo, pegar um carrinho que de repente uma Petrobras está dando, uma Shell, e o pessoal que frequenta ali é pessoal de alto poder aquisitivo, pessoas que estão em educação. E você vê que as pessoas fazem de tudo para poder furar uma fila, entendeu? Passar na frente do outro, que está ali 10 minutos esperando para poder tirar uma foto com o ídolo, e o outro chega na frente e acha que tem esse dinheiro. Então tem muito para poder mudar na gente mesmo, entendeu? Então essa mudança tem que partir da gente. É o que eu acredito. Contribuindo também é a questão do propósito. Eu acho que se tiver um propósito longitudinal e com todas as verticais, você vai conseguir conciliar. E, de certo, buscar sempre os benchmarks existentes também, porque aí vai dar baliza. Independente da área, como você ressaltou, do direito você está vendo os aspectos ambientais, sociais, corporativos, mas poderia estar avaliando outros elementos também, assim como é feito. Então, eu acredito que com propósito e trabalhando nessa matriz dos pilares, eu acho que, inclusive, se torna um diferencial. E, ao fazer isso, você não se prepara só para atuar ou se tornar um profissional ESG. Na verdade, você reverbera isso para todo local que você vá. Então, é muito importante a gente internalizar essas ações. Se eu faço corretamente comigo, com o entorno que a gente chama, a gente consegue reverberar. E isso, obviamente, tem uma taxa, de proporção, de derivação. Mas eu acho que é o caminho. Então, parabéns aí também pela atitude. Bom, eu acho que, encerrando aqui, nós percebemos vários pontos que foram abordados, muito interessantes. O problema dos fornecedores, como lidar com os fornecedores, como preparar, porque essa pressão veio do jeito que vier, seja para o mercado financeiro, seja para a população em geral, veio do exterior, atinge a grande empresa e atinge toda a sua rede. Como é que a grande empresa pode envolver com isso? Nós discutimos o peso que tem a diversidade na inovação, quer dizer, quanto mais diversidade você tem dentro das empresas, mais pensamentos diferentes, cabeças diferentes, propondo coisas diferentes, lidando com clientes diferentes, tendo ideias diferentes e ajuda na inovação. Outro ponto importante, a discussão sobre a capa da Economist, a importância que, de repente, se quer dar mais ao meio ambiente, aos problemas ambientais, do que ao lado social. E no Brasil e nos países bem desenvolvidos, o lado social é fundamental, é importantíssimo, até pelo custo que tem para se implantar os ambientais, embora eles também tenham problemas sociais importantes não resolvidos, como o problema da imigração. Mas o fato é que nós temos vários aspectos. Eu acho que o problema da governança passa a ser uma coisa fundamental sempre, porque sem a governança, sem trazer de cima uma visão geral, sem levar para a organização, para as empresas, uma visão geral, trazendo esse problema, internalizando, treinando e capacitando as empresas, as coisas não vão acontecer nas pontas, né? Não vão ser resolvidas nas pontas. Eu acho que é um tema que vai ganhar cada vez mais importância. Queria agradecer a vocês pelo CDMEC, essa brilhante discussão aqui. Esperamos ter outras oportunidades até de aprofundar o problema. Muito obrigado. Obrigado a vocês.